Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Chamo Lucas, estou aqui com meu parceiro Lucas também. A gente vai iniciar agora mais um podcast, a Podcalipse, um projeto que tende a fazer alguma revolução interna na pessoa que assiste, assim como também pretendo que faça em nós, trazendo convidados interessantes, pessoas de reverência, de relevância, mas que estão de alguma forma oculto do mundo digital e tem conteúdo para impactar vidas. Isso aí. A gente não vai também só se enquadrar em um nicho, a gente quer trazer várias pessoas. Espero que um dia também você que está assistindo esteja aqui com a gente, compartilhar um pouco do seu conhecimento, que a gente sabe que é a maior riqueza que cada um tem, o seu, digamos ali, o seu histórico. Então, espero que vocês gostem, já curta aí, já compartilhe esse vídeo para mais quantidade de pessoas que você conseguir e vamos dar aí início a mais um episódio do Apocalipse. Quem sabe o podcast, o último podcast do fim dos tempos aí. E hoje deixo um recado, hein, Lucão? Por ser Apocalipse, 7 cartas são entregues, né, nas igrejas. Isso aí. E que fala sempre ao final lá, quem tem ouvidos ouça. É isso aí, verdade? quem tem ouvidos ouça. A parada é a seguinte, mas não é ouvido desse sentido aqui. É uma voz que você tem que ouvir através desse ouvido, que vem do coração. Uma voz que faz com que a tua fé, por exemplo, seja cada dia mais fortalecida. Isso aí. Que, querendo ou não, a fé é aquilo que alimenta, ou melhor, né, a palavra é aquilo que alimenta a nossa fé. Quero acreditar que, embora nós temos cada qual nossa limitação, somos seres humanos, cartas abertas, bíblias ambulantes e com a missão de vida, acho que em comum, e que espelha muito o nosso interesse maior, que eu tomo para mim como missão. Esse podcast aqui nada mais é do que uma possibilidade de fazermos igreja. Né? A palavra mesmo diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, Isso. Jesus aqui está. Isso que eu ia falar. Então, o foco principal é trazer uma proximidade maior através daquilo que a gente conhece da palavra, do convidado que vai vir e também da sua participação. Então, porque da onde você estiver, não está junto conosco aqui nesse momento. Isso aí. Então hoje, como a gente estava dizendo, onde tiver um ou dois ali, Cristo vai estar presente. Hoje nós estamos em 3 aqui. Nós estamos aqui com o Matheus, que é irmão de sangue do Lucas e irmão de muitos anos também. Ele vai estar se apresentando e a gente vai ter uma conversa bem espontânea, não vai ser nenhuma entrevista tão engessada assim. A gente vai estar conversando aqui. Espero que vocês gostem. Seja bem-vindo, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Top. Da hora, cara. Verdade. Satisfação demais estar aqui e lisonjeado em estar presente no primeiro episódio. Então, como vocês estavam falando aí de cartas a serem escritas, aqui só mais uma carta em branco a ser escrita nesse mundão. E vamos trocar uma ideia aí, como o Lucas falou, dinâmico, espontâneo, sem nenhuma pressão. Minha vida é um livro aberto, o que quiser perguntar e Maneiro. tudo mais, estamos à disposição. Cara, eu acho maneiro, né, cara? Querendo ou não, a gente conversou antes de estar aqui há bom tempo atrás. Para começar esse projeto foi trash. A gente entende que tem sempre uma batalha quando tá com o nome de Deus para ser explanado. Foi treta, né? Foi, acho que a gente tinha comentado, né? Acho que faz ano passado, mais ou menos. Aí, vamos fazer, não sei o que, como que vai funcionar, o que tem que fazer. Ele nem sabia o que era um podcast direito. Só de assistir. Só de assistir, vamos juntar todo mundo, conversar. Até então era para ser online, né? Sim. Colocar no Meet ali, vamos conversar, chamou os caras bem loucos. Aí o Matheus se dispôs a ajudar ali e falou, mas eu vou ficar mais por trás das câmeras. Então se você vê um shorts, alguma coisa, vai ser ele que vai estar impulsionando. Minha responsabilidade. E, cara, hoje estamos aqui, né? Hoje saiu do papel e a ideia do Apocalipse, né? Por que Apocalipse? Acho que, na verdade, a ideia do nome, eu mandei primeiro pro Matheus, falei, podcast de fim dos tempos. Eu joguei lá
o ChatGPT fazer uma logo para ele me trazer uma ideia. Eu vou lá, aproveitar tudo que tem, né? Tem que aproveitar tudo que tem. E trouxe ali a ideia, eu mandei pro Lucas, ele já tava engajado já pra fazer acontecer. Falei, mano, bora. Então é isso aí, tá com o nome aí, é o podcast do Fim dos Tempos. Eu acho que, além de tudo, assim, o Mateusão que tá comigo desde o começo da minha caminhada de fé manja, eu sempre tive um anseio de querer, de alguma forma, compartilhar aquilo tudo que estava ganhando espaço no meu coração. Era novo, em 2020, quando Jesus permitiu por ele ser aceito, né? E tudo que eu ganhava de espaço ali, que eu via o zelo dele comigo, eu tentava, de alguma forma, compartilhar. Aí foi ganhando corpo. Quanto mais eu me diminuía e ele crescia, eu também queria compartilhar. E ansiei, o Matheus sabe, pô, vamos começar, vamos fazer alguma coisa. E isso foi indo, foi levando tempo. Teve outros projetos que eu iniciei, mas com grande dificuldade, depois também aliado a outras questões profissionais, pessoais, enfim. E até que a gente compreendeu o motivo pelo qual eu estava um pouco demorado para iniciar, porque precisava de ter um reforço maior, uma espiritualidade um pouco mais tratada, para hoje a gente estar aqui, mesmo depois de tantas batalhas, e conseguir colocar isso em execução, cara, que é maneiro demais. Ou seja, eu sinto aqui um formato diferente um pouco de fazer aquilo que a Bíblia intitula, né, ou nós, no mundo cristão, titulamos como igreja, sabe? Muito, muito maneiro, Eu né? acho que entra muito naquele tempo de Deus também, né? Você ser preparado, né? Cara, a gente vê várias, acho que uma história ali bem famosa que existe é a história de Davi, né? Ele foi ungido rei, mas ele não se tornou rei. Se tornou rei anos depois, né? Foi perseguido pelo rei Saul, então a gente tem essa caminhada, esse trilho, até a gente conversando em off, nos momentos de compartilhar da palavra, que a gente tem toda sexta-feira. Eu também tinha vontade de criar um canal, falar isso com os meus 16, 17 anos, que foi, digamos ali, uma verdadeira conversão que eu tive, que entreguei minha vida para Deus mesmo. Eu venho já, né, da igreja desde pequeno, mas foi ali que eu falei, cara, é algo que eu amo fazer, é algo que eu quero fazer, que é ministrar a palavra. Vou criar um canal no YouTube. A gente já teve canal no YouTube, mas vocês não vão ficar dentro disso. Não vem ao caso. Não vem ao caso nesse momento. Cara, eu vou explanar. Mas, cara, só passando vergonha, e a gente não tinha uma base, digamos, sólida para criar um canal de... Eu tenho, na verdade, uns canais que eu criei referente à ministração da palavra, tá pausado, não sei quanto tempo, não sei quantos anos. E esse podcast, assim, é algo que, além de falar a palavra de Deus, a gente vai trazer, né, vários outros assuntos. A gente não vai ficar lixado, que a gente quer também apresentar para vocês que cristão não se enquadra só na bolha que se diz ali o gospel, o religioso ou a igreja. A gente quer desmistificar isso, né? O cristão, ele tá em vários meios. Eu acho que ter essa vida saudável com Cristo, você poder gozar da graça comum, esse termo a gente vai usar muito aqui, graça comum, é onde você vai ter várias amizades, onde você vai poder curtir o mundo, curtir tua mocidade. Então, acho que podcast e Apocalipse cresceu disso daí. Aí, nisso tudo, veio junto o Matheus, que é O elo, né? o elo entre, né? Eu conheci o Lucas pelo Matheus, né? Tem várias histórias, até o dia que ele comprou uma vodka lá de litro no posto de gasolina, Nossa. porque nós era de menor, ele era o único de maior da história. Nem Cara, lembro disso, cara. Eu lembro. Garrafa Valesa. Nossa, até a marca. Garrafa de plástico pro nosso primeiro rolê, né? Acho que eu e o Matheus foi o único que tomou Benzer, né? Porque ninguém queria tomar. Ninguém era corajoso. Ninguém era corajoso. E num copo, na época eu trabalhava no cinema, aqui de São José dos Pinhais. Bem na época do Homem-Aranha. Aí eu tinha desconto, aqueles copos que vendem refrigerante, eu ganhava por R$1. Então, pros meus amigos, eu falei, quer um copo ali, R$1. Distribuí, ele tava tomando Benzer vodka naqueles copão. Então, imagina, 750 ml. E por vodka, nossa. E foi assim que se originou o elo, que é assim que a gente começou a conviver, basicamente, né? A partir dessa data,
pela amizade minha com o Lucas Lima, veio ser parte da minha família com o Lucas Soares e abraçado de certa forma pela família toda, né? Pai e mãe. E, cara, hoje estamos aqui, depois de 10, Eu acho que 2011. 2011, quando... são 14 anos depois. Muito tempo. Brilhante, cara. É até engraçado falar o início da amizade, assim, porque os dois aqui são palmeirenses, né? Eu sou corintiano. Nossa, não fala disso. Você vê, né, como as coisas são loucas. Eu sou corintiano. E quando eu lembro que eu estudava de noite, né, um dos colégios aqui de São José dos Pinhais, e eu fui pra de manhã. E quando eu fui pra de manhã, no mesmo dia ele chegou. E ali nas primeiras semanas a gente foi fazer um time de futebol, eu conhecia já alguns caras da sala, porque eu já estudava há alguns anos no colégio. Eu falei assim, cara, vou rodar esse piada de futebol, cara. Não gostei de piada não, cara. Ainda mais morando no Palmeiras. Eu falei, não, eu vou. Aí, bem no fim, o Pia foi goleiro ali. Falou, não, vamos jogar, vou ser goleiro, o Pia é gente boa. Eu falei, não, mano, cara é gente boa pro caramba, isso aqui, né? Não. Isso que a gente fala, né? A gente rotula as pessoas, mas a gente não conhece o verdadeiro. Não dá espaço, né, para as pessoas também se Eu apresentarem. acredito que a ideia do podcast é justamente essa, né? É pegar o cara que você não conhece, que você nunca trocou uma ideia, é trazer para uma mesa, ter um tempo de mesa, conhecer verdadeiramente a pessoa, porque pelo rótulo a gente já sai julgando. E, cara, estamos cansados de saber que isso aí já não leva a nada, então acho a ideia desse podcast de trazer pessoas que estão no anonimato, como eu estou. Inclusive, muito difícil para mim estar aqui hoje, porque eu sou um cara extremamente reservado, low profile total. Então, para eu estar aqui é justamente por conta de uma amizade mesmo, por conta do carinho especial que tem por vocês. E é isso, cara. Hoje eu vou deixar minha vida como um livro aberto aqui para vocês desbravarem, porque acho que é a primeira e a última. Mas se vocês verem por aí, como o próprio Lucas disse, shorts da hora, né? Reels, essas coisas todas assim. Eu sou o inimigo da tecnologia, mas vai ter alguém por detrás alimentando bem tanto redes sociais que são relacionadas a mim, somente a mim, como também do Apocalipse. Cara, e sabe o que é massa? Levando em consideração tudo que a gente já conversou aqui, embora pouco tempo, o Apocalipse está relacionado ao Apocalipse que está lá na Bíblia, o último livro da Bíblia. Porém, dá para considerar também a ideia daqueles caras bem apocalípticos, sabe? Tem o apocalíptico, que é o cara 220, 330, muito louco aí, no mundo de Cristo, né? Aliás, em Cristo e também no mundão, mas que carrega cada qual, cara, uma mensagem massa demais. Não foi uma ou duas vezes que eu já conheci pessoas assim, né? Embora, vamos dizer, se vou titular secular, mas que de alguma forma utilizada por Deus para vir falar, entregar mensagem para mim ou para outras tantas pessoas. Essas pessoas também estão com espaço aqui para poder trocar uma ideia com a gente. Com certeza. Né? Não queremos aqui, diferente de outros lugares, sem citar nomes, deixar de lado pessoas que de alguma forma são relevantes, né, cara? Isso é muito da hora. E aí, por exemplo, estamos aqui com o Mateusão, cara. Mateus, ex-ateu, agora filho de Deus, né? Da hora demais, né? Eu falava que era à toa, na verdade. À toa. Deixa eu perguntar um negócio pra você, cara. Tem gente que vem pelo amor, tem gente que vem pra Deus através da dor. Você consegue entender quando que aconteceu de você vir pra Deus? Qual foi o momento, o que estava rolando? Sim, foi um episódio de crise financeira na nossa família, onde o pai estava no processo de desemprego já fazia um tempo, e por conta disso em casa já se criou um tumulto, né? Tipo, a falta do dinheiro em casa, ele acaba trazendo aquele clima meio pesado, meio hostil. Embora a gente não estivesse passando por nenhuma necessidade, ficava aquele clima ruim. Você vê um pai de família, né, sem conseguir estar no seu ápice financeiro. Então, ali eu vi uma fragilidade em mim. Eu falei, cara, eu não quero isso para minha família, né? Então foi quando eu cheguei e falei assim, Deusão, se você tá aí, cara, se você existe,
eu quero um emprego pro meu pai. Então, eu no meu ato, não de coragem, mas vamos dizer, de afronta, né, cara? Quem sou eu na fila do pão pra chegar e colocar Deus na parede? Dá um emprego aí, não Tipo assim, precisa. se você existe, dá um emprego pro meu pai. Então, embora eu tive esse comportamento, cara, Deus realmente me atendeu. E não passou muito tempo. Foi questão, assim, de uma semana. E meu pai foi visitar uma empresa do qual ele já tinha trabalhado. E depois, assim, que ele visitou essa empresa, ele foi orientado pelos profissionais ali para ir numa outra do mesmo segmento. Cara, meu pai conseguiu o trabalho em uma semana. E aí eu falei assim, putz, Deusão tá aqui e tá comigo, né, cara? E, pô, poderia finalizar a história aqui e falar que é isso, mas não. Meu pai foi para essa empresa para ocupar o lugar de um funcionário que estava saindo. E meu pai foi e ficou lá, tipo, 3 dias, mais ou menos. E por conta desse cara tá saindo, já registraram a carteira dele. Mas assim que assinaram a carteira, o cara voltou atrás e falou para a empresa que queria voltar. Então o emprego do meu pai durou 3 dias. E aí eu falei assim, Colocou a prova, né? aí tipo, eu falei assim, Deusão catou o pirulito, colocou na minha boca e tirou, cara. E aí foi um momento de revolta. Eu falei assim, poxa, Deus é esse, né? E aí eu fiquei desorientado, fiquei transtornado, triste. E eu não entendi o propósito daquilo. E aí eu conversei com um amigo nosso em comum, o Laranja. Foi Laranja. Tá Convidado, hein, Laranja? E ele me deu uma orientação na época para justamente falar, putz, cara, você colocou Deus à prova, você pediu um emprego, Deus deu. Manter ou não faz parte do plano. Não é sobre o que você quer amadurecer a tua fé aí e tal. E eu falei, caramba, né, que loucura. Mas vou seguir o conselho. De fato, Deus se fez presente na minha vida a partir daí. E foi quando eu comecei a crer novamente, porque o que eu pedi de fato foi atendido. E passaram-se anos, cara. E quando que foi isso aí, Matheusão? Você lembra mais ou menos? Não lembro, cara. Eu acho que 15. Não lembro exatamente. Então, É meio que indiferente. Mas eu sei que por conta disso, Deus fez presente na minha vida e passaram-se muitos anos e a liberdade que meu pai tinha no trabalho autônomo, ela foi extremamente necessária para várias fases das nossas vidas, onde por conta dessa liberdade ele pôde fazer ir e vir com uma amiga que estava com um processo de doença, então ele levava no hospital, processo de faculdade, então ele podia me levar para trás de documentação. Enfim, Deus tinha um plano e, e não era o meu plano, mas o fato de eu ter entendido isso na época, graças ao auxílio de pessoas que estavam ao meu redor, crentes em Deus, foi o que me fez permanecer quando eu estive frustrado. Então, foi nessa época, não foi nem no amor e nem na dor, cara. Foi no desespero como uma última esperança. E foi bem atendido. fui bem atendido. Não. E mesmo que eu tenha sido bem atendido, não posso negar que minha fé oscilou muito por conta de vir de um ateísmo. Então, essa descrença sempre me fez querer ver tudo como coincidência. E aprendi no mundo cristão que não é coincidência, é cristocedência. É Cristo no meio de tudo. É Cristo no meio de tudo. Então eu permaneci, Deus veio colocando várias coisas na minha vida, eu fui me estreitando o meu laço com Ele e ao redor foi tudo desmoronando. Tirando algumas coisas. Algumas pessoas, e eu só tenho gratidão por isso, porque foi o que me fez chegar onde eu tô hoje, numa maturidade da fé, entendendo um pouco mais, podendo ser usado por Ele, ser ferramenta dele. E é basicamente isso. Isso foi a origem do meu cristianismo. Cara, você entende, cara, através de um relato desse, o quão Deus ele é presente
e até no silêncio dele, ele fala com a gente e ele nunca nos abandona, sabe? Tipo, tem coisas na minha vida, a exemplo do Mateus, que sim, todo mundo acho que passa por um momento de oscilação, mas a pegada em Cristo, essa oscilação só tende a fazer igual um trampolim, sabe? Você vai para baixo para voltar, para ir para cima com mais impulsão e cada vez mais alto, né? Mas, então, a gente tem que ter esse entendimento de permanecer, perseverar em Deus. E aí, a gente não se perder, né? Mas o importante é a gente, além de estar apegado nele e não se distanciar dele, é deixar a mente sempre fixa nele, para que processos assim não demore para a gente conseguir compreender o que ele quer fazer por detrás disso. Eu carreguei comigo, vamos dizer assim, então, quase 30 anos para mais. Algo que eu só fui entender o poder da palavra quando eu estava orando na igreja. Orando na igreja, não lembro, acho que foi o primeiro ou segundo ano que eu já estava em fé, assim, estava caminhando em fé, que eu jurei que eu não ia chorar falando sobre esse assunto. Eu não vou. Mas é o seguinte, cara. Com 8 anos, 7 anos ali, eu pedi para minha mãe que eu pudesse ter um irmão. Sabe, criança, pô. Criança pede, né, cara? Criança quer ter alguém ali. E aí, de madrugada, levantei da cama, corri no quarto e falei, mãe, pai, eu quero dormir com vocês, mas eu quero ter um irmão, não sei o quê. Sendo que anos atrás, eu lembro da minha mãe chegando em casa e contando pro meu pai que o útero dela, segundo o médico, estava virado, que ela nunca mais ia poder engravidar. E hoje vocês estão aí, ó. Estão vendo o cara aí, cara. Quando eu tinha 8 anos, ele veio ao mundão, mas não foi tão rápido para eu compreender o poder da palavra que a gente profere. Quando eu era criança, eu falei. E quase 30 anos depois, foi que, orando dentro da igreja, Deus falou assim, então, você lembra aquele pedido que você fez? Hoje ele tá lá na tua casa. E, cara, você é louco, cara. Então, tipo, a importância da gente estar nele. O silêncio que existe durante um tempo. Mas para você estar nele e compreender o que ele quer te ensinar. Não precisa levar 30 anos. Não precisa levar muito tempo. Se for da vontade dele, beleza. Pode até demorar um pouquinho, mas ele está trabalhando em você de alguma coisa. Ou seja, eu tô com meu irmãozão aqui, amo demais, e é resposta de oração. Ore, creia, cara, e vai acontecer. Esse é forte. Tem até né, falando, digamos que quando acho que o Mateus foi a primeira vez na Vida Plena, que foi alguns amigos nossos, lá naquele, né, a igreja que a gente ia, que era a Vida Plena, tinha ali o culto de jovens, era bem, vamos dizer assim, né, na palavra do pastor Oca lá, que também pode ser um convidado futuramente, chapação total, né? Então a galera ia lá, eu era mais da galera do fervo ali, da galera que ia lá na frente pular, que falava que a galerinha do reteté e tudo mais, era um culto de jovens, e ali, assim, né, vendo, cara, acho que dá pra dizer assim, é gratificante ver teus amigos na igreja com você. Aquele momento eu falei assim, pô, a galera vai começar a caminhar comigo, né? Aí o Matheus, na verdade, foi uma vez e pinou o caneco, nunca mais foi, cara. Eu fui em respeito, ele bateu, cara. O cara foi lá, pulou, fez, ferveu junto, acho que ali pela amizade, teve amigo nosso que chorou. Hoje em dia, se falar de Deus, o cara cai no chão, começa a rodopiar, não louco. Mas enfim, cada um tem o seu caminho e tudo mais. Mas acho que o Matheus ele foi um dos únicos. Teve alguns amigos que eram de outras igrejas. Mas o Matheus ele foi, depois de um tempo ali, mesmo sabendo que ele era ateu e a gente tendo essa amizade, né, de, pô, eu ir lá na casa dele, ele ir lá na minha e tudo mais, eu sabia que um dia a vida dele seria de Deus, cara. É massa ver, assim, às vezes, até esse tempo atrás a gente tava conversando, né, referente ao poder da oração e tudo mais, como às vezes uma oração simples, mas quando você faz, digamos, genuinamente, cara, isso você faz simplesmente uma vez. Não precisa ser. Deus quer ouvir teu coração referente a algumas coisas, mas quando se entrega aquilo genuinamente, e não foi nem uma oração, foi minha vontade, eu falei, Deus, eu quero que
meus amigos caminhem comigo. E ali foi entregue a vida do Mateus. Eu creio que Deus começou a trabalhar. E quando ele passou pelo processo ali, que Deus tirou algumas coisas, eu acho que a gente, né, é aquela pedra que precisa virar diamante, né? Então a gente tem que passar pelo fogo, tem que passar por provação, tem que passar por idas e vindas e altos e baixos. Até eu tenho, de anos atrás, né, quando era piazão lá, a gente se conheceu até na igreja e falava assim, cara, eu sou muito crente montanha-russa. Às vezes estou lá em cima, às vezes estou lá embaixo, cara. Tipo, meio apático, assim. E é interessante falar isso porque nem sempre a gente vai estar fervoroso, né? Tem o primeiro amor, mas a gente não vai entrar tanto teologicamente em algumas coisas, a gente quer fazer uma coisa mais espontânea. Mas quando você faz uma oração genuinamente, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, Deus vai trabalhar, né? Deus vai mover algumas coisas. E é massa, cara, é massa. E eu acho que já tá cumprido aí, né? Digamos, o filho da promessa. Ateu, né? Era ateu. Era ateu sempre, pai. Era ateu sempre. Só os trocadilhos. Cara, me perdoe. Eu Começou os gosto. trocadilhos do Carilho. Cara, eu vejo o Mateusão assim, cara. Um diamante, parece que toda hora sendo dilapidado, assim, né? Lapidado, melhor dizendo, pra tá sempre melhorando. Um cara de potencial incrível. Coloca a mão em muitas das coisas que rela, faz brotar bons frutos, né? Enfim, um cara excepcionalzão, cara. Apesar de novo, lembro ainda na época que ele se intitulava assim, ateu. Eu falei, cara, não sei se você lembra disso. Eu falei, cara, se fosse você, eu catava a Bíblia agora, velho. Para meio que, tipo assim, fazer de Saulo, tá ligado? Leia a Bíblia e comece a correr atrás dos cristãos, cara. Que agora você vai pegar um monte de coisa assim que é hipocrisia, contraditória. Eu não entendia nada. Aí, passados anos ali, tô eu hoje lendo pra caramba, porque amo fazer isso, gosto pra caramba, meu lifestyle é dizer que sou cristão. E aí de arrasta ver meu mano junto, com essa bobageira aí de ateu já nem existindo faz tempo, uma cota, e fervoroso, Mas fervoroso. sabe o que é mais doido, mano? É porque assim, você falava pra eu pegar a Bíblia, ele falava, cara, pega a Bíblia e lê, só que ele não fazia isso. Aham. Então é louco porque o bom exemplo ele puxa, né? E igual eu já comentei no off várias vezes, eu ter me aprofundado em Cristo, embora eu tenha tido essa experiência que eu relatei há pouco, o que me fez aprofundar de fato foi a transformação na tua vida, né? Já mencionei isso, eu tenho a tatuagem aqui que com o horário em que você nasceu e uma cruz, que é justamente simbologia o teu horário de nascimento e quando eu nasci em Cristo. Porque através da transformação que Deus fez na sua vida, e aí sim, você dando o exemplo de ler a Bíblia, de praticar o cristianismo, eu quis seguir o exemplo. Porque não. Nossa, tá Deus repreendido. fala. Deus usando até a Síria aí. Enfim, então, a gente começou o podcast falando sobre cartas brancas a serem escritas e nós temos esse poder, né? Então, quanto mais a gente busca Cristo, mais a gente reflete a Ele, mais a gente dá um bom exemplo a ser seguido. Então é isso, cara. Tipo, antes de falar para alguém ler a Bíblia, leia a Bíblia. Seja você o exemplo que você quer para a pessoa. Vai comer, bicho. Não, isso é legal, né, cara? Enfim, Mateus, Deus, me sinto lisonjeado demais por isso. Isso só demonstra o quanto que Deus nos ama de verdade, né, cara? E realmente, assim, você quer ter um contato, sentir Deus, escutar Deus, ter Ele respondendo orações, cara, é você ter contato de fato com a Bíblia. Claro, o exemplo arrasta, isso é fato, mas assim, nunca despreze alguém, desde pedindo oração para você, desde falando assim, cara, lê a Bíblia, mesmo que a gente não faça, a pessoa ter que se sentir assim, estimulada a fazer. Claro, o Espírito Santo há de fazer o trabalho, né, dos bastidores ali, mas acredito muito que a gente precisa dar aquele primeiro passo, né, cara? Eu, eu comecei essa jornada aqui numa doidura, cara. Foi num momento de pura dor, assim, sabe? Inclusive,
Meu Deus, cara, tenho até vergonha de falar isso, mas é impactante, cara. Eu lembro quando eu fui na igreja, onde através dela eu conheci o verdadeiro Jesus, cara. Era um momento muito sensível. Na noite anterior eu tinha enchido o caneco, cara. Tinha ficado muito louco, tava andando parece que na nuvem, assim, cara. Crente Raimundão. Não, nessa época. Não, detalhe, tá? Só Não o dedo tinha, na igreja e os 2 pés no Os 2 pés. Só mas eu o não tinha cabelo. confessado ainda Jesus, né, cara, como meu Senhor. Mas eu lembro até hoje, assim, eu tava muito louco. O pai e a mãe iam pra igreja e eles falaram assim: vamos com a gente. Aí eu falei, vamos, mas aqui não, tá ligado? Tipo, na cabeça eu vou dar o golpe, ele não vou, né, cara? Mas beleza. Chegou o horário aí, tá pronto? Vamos. Ah, vamos, vai. E mal, mas tava muito ruim, pingalhada demais, cara. Aí, dentro do carro, eu falei, cara, não vou conseguir entrar na igreja. Não vou conseguir. Tô muito mal aqui. Sério. Eu tive que tomar aquele passo, cara. Dar aquele passo pra entrar na igreja. Entrei. Cara, sem brincadeira, cara. Foi um barato muito louco, cara. Foi a chapação total que o Lucão falou. Eu pisei na igreja. Assim. Pum. Cara, zerado. Bah. Filé. Foi lá, tal. Tudo da hora. Orei lá no final, lá. O pastor orou por mim. Vamos embora. Pisei pra porta da igreja. Ah, de novo, mal de novo, cara. Aí foi que eu comecei a ir com mais frequência, todo final de semana na igreja, até que um dia, igreja bem pequenininha, bem de bairro, assim, o pastor falou assim, "Ô, você já aceitou Jesus como teu suficiente salvador?" Não estava entendendo nada. O que é isso? Mas eu falei, sim, né? Lógico. Que lógico, cara. Lógico que ele não estava nada, entendendo nada, cara. Ele falou assim, não, cara, você não entendeu. Eu realmente não tinha entendido. Aí, passados uns dias, a gente fez a solenidade de poder confessar com a própria boca, né, cara? E colocar Jesus como Senhor no nosso coração. E ali começou a mudança. Foi radical, cara. Aí, o próximo passo foi fazer discipulado, né? Daí, meu pastor foi toda quarta-feira, cara. Toda quarta-feira a gente trocava uma ideia. Ele falava, muito legal, cara. Muito da hora. Eu comecei a ter interesse por aquilo ali. O Espírito Santo já estava trabalhando, né? Do doidão que foi pro culto aquele dia, agora já tá querendo ter um interessezinho a mais e tal. Eu falei, cara, vou começar a ler essa Bíblia aí pra ver qual é que é. Bem depois de ter sugerido para um ano ler. Aí fui entendendo, pá, fui gostando, fui entendendo que quem escreve lá são pessoas igual a nós, cara. Pessoas igual a nós, cara, escrevendo a Bíblia, só que sempre motivado pelo Espírito Santo. É a leitura de um livro que a gente faz diferente, não é uma leitura qualquer, né? E aí, com esse discipulado, eu fui entendendo. E aí, fui querendo mais, fui me alimentando da palavra. Aí, para quem quer comer da palavra, tá lá em Ezequiel 3, tá? Vai ter uma referência boa lá, o cara come da palavra mesmo. Então, fui me alimentando, assim, espiritualmente, para hoje me sentir um cara que posso dizer, encher a boca, assim, que através da palavra eu comecei a viver coisas que eu nem sabia que eu queria, cara. Maravilhoso. Sei, Lucão, Mateusão, você pega o fio da meada, eu espero que quem esteja vendo sim, cara. E há tempo para todo mundo se correr, né? Correr para Jesus, porque esse tempo é maravilhoso, você tá perdendo tempo fora dele. Mas isso aí mesmo, eu acho que tem aquela palavra que fala, né, que Jesus sempre tá batendo na porta, né? A gente só precisa abrir, né, cara? Ele fala, né? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse também. Tá em Apocalipse também. Eis que estou à porta e bato. Cara, é interessante também. Até compartilhar, aproveitar os momentos de chapação e conversão, né? Da hora. A gente tava conversando na última sexta-feira ali, compartilhar da palavra, de uma viagem que eu fiz pra Florianópolis. Nunca tinha ido pra Florianópolis. Eu tava em Laranjeiras do Sul. Tava lá perto de Cascavel, lá. Um primo meu de Cascavel. Alô, Vandinho. Se quiser um dia vir pra cá pra nós trocar umas ideias aí. Ele tem uma banda de rock também, então vai ser da hora. Ele também tem uma conversão bem, bem massa, porque ele era ateu também. Todo mundo acredita ateu, né? Tem uma hora. O cara, foi moda, né? o cara, ele fala muito. A conversão dele foi muito igual do Rodolfo Abrantes. O cara é bem louco, bem louco. Serviu o cão. Ele ia no rockão. E tem uma vez ele. Tem até um. Realmente o cão. Lá, não, mas essa história diz que lá em Cascavel tem um rockão, que é um negócio de rock que eles tocam na praça.
Aí disse que uma vez uma galera da igreja falou, não, vamos lá na igreja. Ele falou, só vou na igreja se vocês forem lá na praça escutar eu tocando. Ele falou, mas o que você vai tocar? Ele falou, vou tocar um Rodolfo. Só que eu não sabia que era o Rodolfo das antigas, não. Isso que a galera foi, ele tocando lá. Mulher de Fase lá. Eu tava maluco. Mas enfim, voltando na história lá, esse meu primo fomos pra Florianópolis. Acho que é bem finalzinho de ano ali, dia 25, 26, depois do Ano Novo. Depois do Natal, na verdade, antes do Ano Novo. Cara, a gente ficou 4 dias lá, os 4 dias chapado, meu, chapado. Acho que foi eu não gostava de cerveja, foi onde eu aprendi a gostar de cerveja. Meu Deus. Aí a gente começou nas top, na cerveja top, no quarto dia a gente já tava, tipo, nas ralé ali. Nem vou ficar falando mal. Daí, acho que no segundo dia a gente foi pra uma rave ali, coisa que eu nunca tinha feito. Nossa, a gente encheu o caneco na rave lá. Tomei que não devia lá, uns doces diferentes, né? Uns bagulho louco lá. Chapando melão. Um piá que nem eu conhecia, cara. Conheci ele lá na praia, lá na casa do conhecido do meu primo. Ele olhou pra mim e disse, pô, cara, você é da hora, você curte. O meu primo já tinha dormido no carro já. O Andinho não era muito dessas paradas, mas do rock, né? Então, tuxe-tuxe, assim, eletrônico, ele não curtia muito. Aí eu fiquei lá, pá, não sei o que, curtindo. O cara falou, não, você é massa, você curte, não sei o que, tá aí curtindo com nós, pá. Vamos sair mais vezes. Falei, beleza, mano, vamos curtir, pá. Bloqueando a cabeça, chapação total. Cara, deu 3 horas da manhã, parece que, né? Bateu a bad. Diz que 3 horas da madrugada é o momento que os portais se abrem, né? Eu acho que foi ali, abriu do céu, abriu de tudo, cara. Bateu, sabe aquela bad, assim, quem vai entender, cara. Bate aquela bad, assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Vem aquela voz. Hoje em dia, eu acho que eu era o Espírito Santo, cara. E tô convicto que era, porque eu nunca mais fiz esses Tem que negócios também. ser. Aquela voz, pô, cara, o que você tá fazendo aí, mano? Nada a ver. Aí me deu dor de barriga, cara. Aí, pô, falei pros caras, eu olhei pro Piazão assim, Piazão bem louco. Falei, ô, mano, onde que tá o carro? Ah, tá perto de uma placa branca. Eu falei, então deve ser, mano, sei lá fora tinha umas 10 placas brancas. O bom é que o carro era um Bora. Como? Tinha um monte de Aí coisa. eu lembro que o carro era um Bora. Cara, Bora você não vê hoje tanto assim, né? E, cara, Pra você ir embora, né? Bora. E, cara, todo o carro que eu olhava curto e 5 metros era um Bora. Eu fiquei uma meia hora achando aquele carro puto da cara. Falei, cara, eu quero ir embora, mano, quero ir embora. Aí o cara saiu atrás de mim lá. Falou, mano, você consegue entrar mais uma vez ali. Se você não entrar agora, a segurança não vai deixar mais. Eu falei, nem quero mais saber desse negócio, eu quero ir embora. Aí deu até, acho, dia 31, cara. Dia 31 de dezembro, falei pro meu primo lá, deu umas confusão lá com umas meninas lá, não sei o que. Meu primo perdeu o óculos, eu quase perdi meu celular novo, não sei o que. Falei, mano, eu vou subir pra Curitiba, mano. Ele falou, vou meter o pé pra Cascavel, então. Pegou o primeiro bonde, eu já não tava mais com dinheiro, ele passou no cartão dele, a gente veio. Dia 31, falei, quer saber, cara, eu vou passar a virada do ano no culto da igreja. Foi 4 dias bem louco das ideias, fui passar no culto da virada, né, que tinha na igreja. Aí mandei mensagem, né, pro Vandinho pra ver como que ele tava. Ele falou comigo, passei na igreja também. Aí ali foi da água pro vinho, cara. Depois nunca mais passei virada assim tão E loucamente. esse culto da virada foi em qual igreja? Na vida plena. Louco, né? Tava vendo a explicação aí, vocês contando. O Lucas, ele foi chamado para Cristo numa igreja de bairro. Essa igreja de bairro onde você conheceu a sua atual esposa, né, cara? Foi. Onde você formou a tua família. O Lucão aqui também foi para a vida plena, foi onde estreitou os laços com a esposa e também formou a família, né, cara? Aí que loucura. Os caras foram trazidos do mundo ao chamado de paternidade com 2 princesas aí. Uma minha sobrinha e outra minha filhada. Isso aí. De passagem. Tem uma história que é bem legal também, que foi, acho que no final de ano que a gente foi pra praia. Eu e o Matheus era Piazão. São Chico, São Francisco do Sul, o lugar que a minha mãe mora. Beijo, Dona Vera. Beijo, Dona Vera. Beijo, Dona Vera. Minha mãe ainda fazia um podcast, cara, Dona Vera Sem Filtros. Porque minha mãe... Meu Deus. Já, na hora que sair daqui, a polícia já no portão já. Daí, minha mãe não morava lá em São Francisco, ainda foi eu namorava, né? Naquela época, a minha esposa era digamos, minha namorada. E eu e o Matheus conversando lá aquele dia, eu falei, cara, mas eu vou terminar meu namoro aí, vou voltar pra igreja, pá. Com ou sem, né? Com ou sem namorado, cara, vou voltar pra Deus. Não tinha acontecido esse episódio de Floripa ainda.
Esse episódio de Floripa foi acontecer neste momento de separação, término de namoro. E ficamos ali, acho que 2, 3 anos separados, mais ou menos. Então, eu até falei pro Matheus, falei, cara, eu vou voltar pra igreja com você namorada, né, cara? Vou ver o que Deus tem. Mesmo intuito que tinha assim, o que Deus tem pra me apresentar, pra mudar a minha vida, eu quero saber o que o mundo tem. Então, foi onde aconteceu a história de Floripa e várias outras. Mas daí, o que é engraçado, o que aconteceu, cara? Depois do término do namoro e tudo mais, acho que até eu e o Matheus deu uma distanciada depois daquela época ali, porque a gente já não estudava junto, então cada um seguiu ali seu ramo. A gente construiu a carreira depois daqueles anos, né? A gente tinha uns 18, 19 anos, mais ou menos. É engraçado que quando eu tava na igreja, eu tava na vida plena ainda. Aí, anos depois, eu fui encontrar minha esposa na igreja. Que ela lembrou que eu tinha falado. Ela, na verdade, tinha falado, eu tinha comentado em off, meio que Deus juntou isso. Falei, cara, se um dia for pra dar certo, né? Ela falou isso também. Se um dia for pra dar certo, se ela quiser me encontrar, eu vou estar na igreja. Eu vou estar lá na igreja. Mesmo não sabendo se estaria ou não. Às vezes podia ter metido o louco e ido pro mundo de volta. E ela me encontrou na igreja, a gente conversou depois de um tempo ali. A gente tinha a dinâmica ali de orar 3 meses, a gente fez 6 meses de oração, a gente namorou mais um ano, noivou mais um ano noivado. Então no momento que a gente decidiu era casar. Então, vai fazer aí 7 anos de casado. Glória a O Deus. processo também foi demorado assim, Lucão? Ah, não foi, né, cara? Não, mas foi bem legal, assim. Mas eu lembro, né, tipo, foi um ano sabático, cara. Muito louco, cara. Eu sempre fui um cara do corre, não. Sempre fui um cara de boa, mas assim, namorador, né, cara? Sei, papo. Mas assim, cara, pandemia e tal, e aí procurava, não achava nada, não tava procurando Jesus, né, cara? Porque você procura, você acha, né? Aí eu lembro até hoje, a mãe do pastor, cara, ela falou assim: Lucas, eu já falei pra você, pra uma menina que também congregava na mesma igreja, que vocês vão achar uma pessoa certa pra cada um de vocês. Eu falei, mas, cara, desculpa, mas eu não tô nem procurando. Não tá dando certo, eu tô de boa. Parei com isso aí. Eu acredito que a senhora esteja metendo louco. Cara, fiquei um ano. Um ano. E não é pá, profundo, não. É sem beijar na boca, louco. Tá ligado? Tá jogando, tá jogando. Aí, cara, sei que do nada de Deus, né? O do nada de Deus. A gente fazia célula lá em casa, inclusive, ministrava lá e tal. Daí, Deus com o projeto dele já perfeito e acabado, né, cara? Coisa linda mesmo. Aí um cara que tinha acabado de começar a ir na igreja pegou e mandou a foto da menina pra mim, da enteada dele. E meu celular não baixa a foto sozinho. Eu falei, cara, tô procurando ninguém, cara. Mas, nossa, linda, hein? Nem vi a foto. Linda ela. Nem vi a foto. Só na fé, né? Não. Passou, tipo, acho que uma semana, assim, e tal. E nossa célula era na sexta, né? Daí, daqui a pouco, chegou a menina lá. A gente já tinha feito. Já tinha feito a célula, cara, verdade. Eles Já chegaram atrasados e tivemos que refazer a célula. Tipo assim, os pais subiram, ficou eu, você e ela ali, né? Isso. Nossa, cara, o Matheus é muito fera vendo essa parte, porque ele é muito parceirão, né? Aí, beleza, a gente lá fazendo a célula e tal. Aí, tentei interagir sem querer nada, assim. Tava muito no deboísmo daquela época. Aí, beleza, pra integrar o pessoal, conversar com todo mundo, né? Eu sempre fui meio politicão também, então tava trocando ideia com a Tayla, hoje meu amorzão. Taylão, te amo. Tailão. Tailão, Ixi, lá aí. vai tomar uma bordoada com ela, velho. Tailinha, te amo, tá, meu amor? E aí a gente foi conversando ali, conversando aqui. Hoje a gente tá aí, cara, casado, mas foi um processo assim de final de 2021 para metade de 2023 já tava casado, para daqui a pouco vir o outro meu amorzinho, que é a Ela. Ô, papaizão aqui, ó. Chama demais, meu amorzão. Então, foi bem mais rápido que o do Lucas, com certeza. E eu acredito, Matheusão, que esse processo de transformação alcança, né, cara? Alcança todo mundo, né? Você acha, hein, Lucão? Com certeza, acho que Tem dessa jeito, vez né, vai, cara? Ei, Agora vai. cara, vai. Como é que tá o coraçãozão, Matheus? Putz, entregue. Não somente a Cristo. Aleluia. Beijo, Julie. Agora vai estar vermelho embaixo da mesa. Que legal. Mas é bênção demais, porque
quando a gente estava conversando aqui sobre o que foi derrubado quando eu busquei a Deus, uma das coisas foi um relacionamento de longa data. E, cara, depois disso foram várias tentativas com várias pessoas diferentes, mas No deboísmo da vida, No não tava deboísmo- procurando ninguém, mas estava ali Sim, jogando. mas também não tava deixando de procurar. Tava ali, tamo jogando. Enfim, e nesses. Isso que é o foda, porque de fato eu procurava, entendeu? Eu tava sempre trocando ideia com alguém nesse intuito. Mas quando eu passei por mais uma frustração, cara, quer saber, mano? Agora eu tô desiludidaço mesmo. Agora eu não quero saber. Agora eu vou focar totalmente em mim e já era. E ali participando de devocional pra caramba, eu falei assim, eu vou comprar um livro de devocional aqui, O Caminho de Jesus, o nome do devocional, se eu não me engano. Enfim, eu falei assim, eu vou comprar esse livro e eu vou começar a ler todo dia. Quero alimentar minha fé, minha espiritualidade, quero estar top, né? E aí tava lá navegando nos stories do Instagram e eu passei por um story da página do livro que eu tinha comprado recente. E aí eu, inocentão dessa vez, putz, eu também leio esse livro. Ai. Não, Coitado. dessa vez, tipo, eu tinha acabado de passar por um processo de desilusão, cara, então eu não tava mesmo procurando. Mas eu comentei do livro e falei, putz, esse livro me edifica bastante. Daí ela é uma pessoa que eu já conhecia há alguns anos, só que a gente nunca teve essa proximidade. E aí eu comecei a conversar sobre o livro. E ela falou assim, putz, bom mesmo, também passei por uma desilusão recente. E aí a gente foi conversando a respeito de Cristo, cara. Então, literalmente, Cristo nos aproximou. E por conta disso, eu tenho muita convicção de que Deus preparou um para o outro. Nesse longo tempo que a gente se conhece, a gente estava sendo amadurecidos no espírito para poder hoje estar junto. E temos bons planos aí que creio que seja do Senhor e está testificando em nós dois. Eu acredito muito, cara. Eu acho que até conversando com o Lucas mesmo, a gente faz célula, né? Toda sexta-feira ali, 9 horas da noite. Quem quiser Isso participar, que eu ia fica o dizer. convite, Chama. chama no Apocalipse lá na DM que vai ser direcionado um link do Google Meet na sexta-feira. Então é só participar com a gente. É online, ou seja, não tem pretexto, né? É. Ah, tô dirigindo. Não olhe. Vá, só escute. Pode participar de onde estiver. É isso que eu tô querendo dizer. Quem tem os ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Mas a real é que... O que eu tava falando, né? Que daí você conversa com o Lucas. Então. A gente tem essa Eu tenho dessas, tá, galera? Ai, meu Deus, tá louco, eu me perco. O Matheusão sempre puxa minha orelha por isso. TDAH. Tem muito disso. Mas o Lucão falou assim, né, cara? Acho que dessa vez que eu tô sentindo que vai, cara. E eu também, cara. Amém. Então, tá em oração, eu já tinha orado, porque eu acredito muito, como eu relatei, o Mateus, ele é fruto de um milagre, e Deus também, em um culto, falou pra mim, cara, milagre meu, ninguém mexe não, cara, é meu e ninguém tasca. Ou seja, como é que um cara desse daí, que é meu filho, que é onde tem oportunidade de falar de mim, que é fruto realmente de uma maravilha feita por meio de Cristo, vai ser abandonado? Não, então calma, só acalmar o coração. Então eu acredito muito que, assim como eu passei um processo de transformação, o Lucas precisou, você não vai ser diferente, né, cara? Mas a gente tem que entender o tempo de Deus também, né? Há tempo certo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, né? Assim, para a profissão vai ser também no amor, vai ser em Cristo, enfim, todas as frentes possíveis, né? Vocês que convivem comigo sabem que eu tenho tatuado na costela um versículo bíblico lá de Romanos 5, 3, 4, que fala que a tribulação produz perseverança. E eu acredito que a nossa vida, assim como de todo mundo que está assistindo, cara, todo mundo já passou por algum momento de queda na vida, onde começou a se questionar qual o propósito, por que eu estou passando por isso. E eu quis marcar isso na minha pele, justamente porque, cara, nos baixos a gente tem que lembrar que aquilo tem um propósito. E sempre tem um propósito que é voltado para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo.
E se você não é religioso, se você não tem crença, entenda que, como que é o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é a mesma parada. Porque a tribulação ela vai criar em você o processo de você se solidificar, você ser mais Casca forte. grossa, né? Então você vai se tornando resiliente, você vai se tornando resistente. E eu acredito que na vida cristã a gente encara isso como tribulação, mas, cara, na vida de geral. Então, diante das dificuldades, pode ter certeza que você está sendo forjado para poder colher frutos poderosos ali na frente. Papo reto, eu penso, sabe, que a gente se fecha, né? Se eu tivesse me fechado, por exemplo, nesse drama que eu passei aí, eu ia ter que lidar com um processo de cicatrização de forma muito mais forte se eu fizesse por força própria, sabe? E eu acredito que Jesus, quando entrou com os 2 pés no peito do Lucão, que, cara, ele fez pra falar assim, não vou só cicatrizar, não vai ficar marca nenhuma em você. Ou seja, a gente tem que entender que o processo de machucar, ele não serve só para machucar. Às vezes nem é para machucar. Se você vai para Cristo, nem machucado fica. Ou seja, você, ele quer transformar tudo, cara. Tudo na tua vida. Ele não entra para limpar uma parte só da tua vida. Ele limpa, ele cura, ele restaura. Enfim, ele faz tudo quanto você permitir que ele faça, cara, né? Isso. São leves e momentâneas as tribulações, mas são para te trazer um caminho muito maravilhoso. Acho que é 1º ou 2º Coríntios 4:7 fala muito isso. Acho muito maravilhoso. Tem uma parte da minha vida, acho que nem cheguei a compartilhar com vocês ainda, mas tem ali pros meus 16, 17 anos. Foi onde ali, tipo, tive meu primeiro amor ali em Cristo, mas até foi uma trajetória rápida, assim, porque com meus 16 anos ali, eu comecei na vida plena com 15, com meus 16 anos eu já estava ministrando célula. Então, assim, uma caminhada até que foi rápido, mas meio que, digamos assim, bati biela um momento da minha vida ali pelos 16, 17 anos, e pensei, cara, mano, tem muita coisa errada, tinha muita coisa acontecendo na minha vida, tinha algumas batalhas internas minhas, tinha algum problema de saúde da minha mãe, a minha mãe sempre foi ali mãe e pai, então ele tinha alguns problemas também em casa referente ao meu irmão. Eu sempre pedindo pra Deus, né, pra Deus trazer meu irmão pra Cristo, eu creio que isso um dia vai acontecer, mas foi um momento ali assim, cara, eu falei, pô, não adianta eu tinha um negócio que ficava batendo muito na minha cabeça, que meu pai falava assim, pô, você vai ser um homem da casa um dia. E meus 16, 17, chegando perto dos 18, eu falei, cara, eu vou fazer 18 anos, acho que a maioria da responsabilidade vai cair sobre mim. Eu falei, quer saber? Não vou assumir nada, não. Vou meter o louco aqui, vou tentar ficar o mais leve possível. Então, meio que eu esfriei, assim, o primeiro amor, depois de 1 ano também, foi muito rápido. E até aquela época ali, eu falava que eu era meio ateu também, porque, tipo, eu não acreditava, porque tudo que eu pedia pra Deus, meio que não era atendido, tá ligado? Mas que, tipo, quando eu falava isso, pô, cara, nem vou pra igreja, os caras perguntavam pra mim. Tem um amigo que me levou pra vida plena, que é o Leonardo. Ele falou, mano, você tá indo na igreja? Eu falei, mano, não tô. Tô mais me sentindo ateu do que cristão, tá ligado? Porque eu tava ali com 16, 17 anos, falando, mano, minha vida tá bem melhor do que quando eu tava na igreja. Não me preocupo com nada que tá acontecendo. Problema do meu irmão, problema da minha mãe, eu vou viver minha vida. Eu tinha começado a trabalhar, então eu comprava minhas coisas, eu fazia meu rolê, eu pagava meu rolê. Então, ali Deus começou a falar, cara, não é isso que é pra tua vida. Muitas pessoas acho que passaram por a mesma coisa, referente à paternidade, assim, sabe? Que ali Deus começou a forjar, assim, falou, cara, eu sei que às vezes vai perder um pouco da tua juventude, vai perder um pouco das tuas coisas, mas eu preciso te moldar para algo maior. Então, foi quando eu voltei ali para Deus, ali com meus 18 anos, que, né, eu falo que foi a conversão ali, digamos, o 180, né? O Lucas fala, até 360 você volta para o mesmo lugar. Foi onde eu pensei assim, falei, cara, o mundão é massa. Teve um outro episódio, né? Ele perto dos 20 também. 18 para 19, não lembro. Mas foi onde ali eu pensei, pô, vou ter responsabilidade, mas Deus fala que o jugo é leve, né, cara? Jesus Cristo fala, pega a sua cruz, me siga, mas se o fardo estiver pesado, saiba que eu vou
tá aliviando ele, porque o fardo é leve, o jugo é suave e tudo mais. E quando eu virei a chave, comecei a pensar nisso, o pastor uma vez falou assim, cara, se a tua vida tá muito monótona, aí eu entrei naquela mordidão. Tava tipo, pô, tem acontecendo algumas coisas, Deus não tá realizando, mas, pô, tô aqui na igreja. Deus falou, o pastor falou, pô, se a tua vida tá muito monótona, você precisa dar uma injeção né, virar a chave, cara, jogar aí gasolina, fazer pegar fogo o negócio, voltar ao seu primeiro amor. Fogo no parquinho. Aí ele falou bem assim, eu acho que até uma coisa que, cara, quem é cristão tá no mordidão, se fazer, mano, é massa, mas se passa por um perrengue que é, cara, é você e Deus, é pedra fendo pedra, é na carne, Deus vai te torcer ali. Aí ele falou, cara, você tá muito mordidão aí, a oração que você tem que fazer é pedir pra Deus colocar você dentro de uma panela de pressão e te apertar mesmo. Eu falei, então é isso aí, bem vida louca. Eu falei, Deus, tá ligado? Eu orava meio assim naquela época. Deus, tá ligado que minha vida tá assim, não tô gostando. Tô crente raimundão mesmo, um pé na igreja, outro no mundo. Se Deus quer mudar minha vida aí, me mostra o que você quer pra mim. Foi onde eu comecei a sentir paixão por ministrar a palavra e ler a Bíblia. Aí eu falei assim na oração. Falei, Deus, coloca eu dentro de uma panela de pressão mesmo, aperta ali, vamos cozinhar o que tiver pra cozinhar. E o senhor estiver aí batendo na porta, já entra dentro da casa aí, já tira tudo do lugar, vamos passar um pano aí. Deus pegou a casa. Tudo. Deus pegou a casa, virou do avesso, varreu tudo. Eu quase fui de arrasto aí. E, cara, foi muito louco, porque eu sou um cara assim que não demonstra, digamos assim, como posso dizer, eu sou um cara, pô, falo de Jesus toda hora. Eu acho que a maioria das pessoas que me veem, até um amigo meu falou que, pô, eu enxergo Jesus na tua vida. E, cara, eu era um cara de boa, tá ligado? Mas pelas minhas atitudes, até é engraçado falar que quando tinha reunião de casais, né? Tava eu e minha esposa, não querendo me orgulhar, mas me orgulho santo, né? Que nem alguns falam. Nessas conversas assim, de casais, as esposas dos outros casais falam, não, porque esse papapá. E a gente não tinha nada, né, pra falar mal um do outro. Porque, cara, quando Deus vem é pra mudar tudo mesmo. Então ele me gerou ali, naquela época, né, de apertar ali, torcer, né, que nem um pano molhado. Deus vai te torcendo até você ficar seco, limpinho ali, pra você poder fazer as coisas certas. Cara, me mudou como homem, como marido, como pai, eu acho hoje, né? Como pai, como esposo, como amigo. E eu acho que quando você fala assim, você não precisa falar que você, digamos assim, precisa, né? Mas fala, pô, eu sou um cristão de peito cheio. Acho que pelas suas atitudes, né? Que nem a gente tava falando aqui, a gente somos cartas brancas, mas não, digamos assim, Deus não tá ali, digamos, fazendo você como um robô, mas pelas tuas atitudes, mas para aquilo que você vai fazer em ação com Cristo centrado na tua vida. Aí, cara, muda a atitude, muda o jeito Cara, de é pensar. legal, sabe, Lu, que você falou isso aí, cara. Essa semana aconteceu, foi uma semana meio. Eu não sei o tempo que você vai estar assistindo, mas na semana que antecedeu a gravação aqui, foi uma semana muito carregada, assim. Nada contra mim, nem a minha família, mas, assim, tudo em volta estava sendo atacado, assim, bem brutalmente. E aí, num dos dias, uma pessoa veio para relatar um ocorrido. Eu advogo, né? Advogo na área do trabalho e desafio-me, às vezes, no crime para atender o Estado, quando a Defensoria Pública não consegue fazer o expediente. E aí, numa situação de crime, o cara pegou e falou assim: Lucas, eu sei que você não atua nessa área, mas eu só vou confiar a você fazer meu caso. Não é porque não é porque você é advogado, mas pela luz que você carrega. Falei, cara, que forte, cara. Tipo assim, nunca que uma outra pessoa ia fazer algo daquele jeito, porque ele quer uma pessoa técnica para defender ela, para se defender, né? Então, como que alguém vai confiar a mim e a sua própria liberdade às vezes? Eu falei, cara, que da hora, velho. Que da hora. Ou seja, eu me despojo, né, pai, de todas as minhas forças aqui para que eu continue sendo ferramenta do Senhor, para que a gente consiga combater isso que a pessoa fez ou, no mais das vezes, alcançar uma pena justa para ela.
É assim que quem atua no crime, acredito que deva fazer, né? Não prometer nada, até porque senão você coloca sua cabeça a prêmio, né? Mas enfim, então, tipo, é legal você ter uma luz, cara. E aí, por falar nisso, eu lembro a primeira vez, cara, uma oração simples que eu pedi pra Deus o seguinte, falei, pai, eu não quero ser ninguém, cara, mas eu quero que quem me olha enxerga a luz que eu carrego de você. Eu falei assim, cara, simplão. E aí a gente ia na célula da igreja que você frequentava, esqueci o nome lá agora. E daí a mãe do anfitrião lá falou, Lucas, não é por nada, cara, mas você tem uma luz, cara. Eu falei, nossa, mas assim, tão rápido, pai. Tão rápido. Eu orei hoje, você já tá falando assim com as pessoas. Que legal, cara. Ou seja, a gente tem que saber ser ferramenta, mas é a gente se diminuindo para que o paizão cresça. E aí, Matheusão, quero saber de você, se um cara que também engatinha na fé, eu tô nessa pegada também, sou bebê na fé, o que que você faz no seu cotidiano? Você falou do livro que você lê, você falou do devocional que você faz. O que é primeiramente devocional para você? Para mim, devocional é dedicar um tempo somente a Cristo. Uma intimidade, no momento de intimidade. Exato, tipo assim, como que eu posso dizer? Cara, tava até conversando com os meus chefes, né? Porque eles trabalham juntos. Então, quando eles passam o dia inteiro juntos, mas ainda assim eles sentem falta de um pro outro. E por mais que você ore o dia inteiro, está aqui trabalhando, tá falando com Deus, você ainda assim vai sentir falta de ter uma intimidade, Forte. tá? Então, aquele tempo que você pega assim, cara, tô renunciando a tudo que tá ao meu redor e eu quero estar em comunhão contigo. Para mim, devocional é isso. É se fechar do mundo para estar com Cristo. E estamos de acordo que é um negócio que você não precisa ficar, tipo, horas, se você conseguir, maravilha, mas se você não conseguir, que nem eu não sou uma pessoa que eu consigo ficar horas orando, não, muito pelo contrário, mas estamos de acordo que não precisa ser assim, que não decorre do tempo, e sim da qualidade de tempo que você leva com Simplesmente Cristo. você nunca vai me ver cagando regra pra nada. É, Então, tipo assim, se você tem 2 minutos do teu dia pra dar pra Cristo, mano, é um problema seu com ele. Entendeu? Eu não me importo. e ele não acusa a gente se a gente Ele- faz se- ou não se ou ele- faz, né? Se ele não Faz. acusa, quem sou eu pra acusar e falar qual que é o tempo que você tem que estimar pra Deus, entendeu? Então, pra mim é diferente. E além do devocional, assim, pelo que a gente conversa nos bastidores ali, empresa familiar que você trabalha, inclusive acho que já é família lá também, né? Anos trabalhando lá. 9 anos. E o pessoal ali temente também, né? Vocês fazem uma prática diária pro o lado espiritual tá sempre aflorado. Cara, Sempre... hoje em dia a gente tá mais off, a gente sempre reservava um tempo do dia, depois a gente começou a reservar somente a sexta-feira, mas embora a gente não tenha esse tempo devoto, a gente conversa sobre Cristo o dia inteiro. Muito bom, né, cara? Acho que isso alimenta muito a gente, né? Sabe que, Lucão, cara, obrigado por estar junto comigo nessa daqui. Eu comecei a advogar, né, cara, na época de pandemia. Então tinha todo aquele medo de estar perante uma autoridade, que é um juiz e tal, né? Frio na barriga. E aí, uma das primeiras audiências, peguei um juiz lá, aqui em São José, casca grossa pra caramba, um cara extremo. A audiência era 11 horas. 11h30, começou 11h30, ou seja, atrasou. O juiz já devia estar muito pé da vida, cara. Tava morrendo de fome. Na hora que começou a audiência, o bichão tava maluco, me atacando. Faz um negócio aí. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, cara, daqui a pouco, pum, pandemia. A audiência que era presencial já não estava tendo, passou a ser, então, virtual. E aí eu fui, então, moldando minha advocacia, agradecendo, inclusive, por esse momento. Hoje a gente tem um espaço físico para atender a galera, mas eu não tô lá todos os dias, pelo contrário. Esse ano, por exemplo, se eu fui lá uma semana, foi muito. Tudo porque eu fico em casa, atendo online, faço audiência online. Às vezes, igual o William Bonner mesmo, de terninho, parte de cima só e calção embaixo. Porque dá para fazer assim, mas para aproveitar o tempo com a família. Só que uma parada, ver a filha crescendo principalmente, né? Mas uma parada que eu comecei a sentir falta, cara. Não sei se vocês, cara. É tempo de conversar com a galera, sabe? E esse podcast que ele possibilita a gente fazer isso, né? Ah, mas é teu irmão.
hoje é meu irmão. E, cara, quantas boas conversas eu já tive com o Matheus em casa, cara. Que eu ficava até, a gente até comentava, nossa, imagina se isso aqui é gravado, cara. Muita coisa não poderia ir pro ar, outras boas Muita coisas. coisa me levaria pra cadeia. Mas se for parar pra pensar, tipo assim, hoje tá sendo diferente porque esse tempo aqui entre nós três a gente nunca teve. Já teve almoço, já teve churrasco, já teve Sempre uma porque correria, né? uma correria, tipo, às vezes eu ia embora mais cedo, às vezes você ia dormir, que eu dormia tarde. Nossa, durou muito cedo. Então, e é justamente isso, entendeu? Que eu tava falando do devocional. Porque eu e meu irmão, a gente se vê muito, mas a gente não tem intimidade faz um bom tempo. Até morando junto, às vezes, não era assim, né, Exato. cara? Então, às vezes a gente tem diálogo, mas o diálogo ele não é devoto. Então, muitas vezes a gente tá próximo, mas a gente não tem tempo. A gente foi no shopping esses tempos e a gente ficou por volta de 1h30, eu e o Lucas Lima, a Ed e tal. E eu não consegui conversar com ele por 15 minutos, cara. Então, ainda na hora que a gente foi embora, eu ainda mandei mensagem, putz, cara, não tivemos uma oportunidade de Tempo de conversar. qualidade, né? Exato, então isso aqui, igual você falou, cara, é algo que temos pouco. Né? Teve até das reuniões que a gente faz na sexta, que foi só eu e o Lucas, né? A gente até falou, eu entrei no assunto e falei assim, cara, é massa que quando a gente começa a falar de Deus, parece que o tempo passa muito rápido, né? Aí até eu falei, nossa, quando eu ia lá no apartamento depois de mora, que é do Matheus, Pequenininho lá, mas... a gente se encontrava lá e falava, cara, começava a falar, tipo, do tempo de colégio, mas começava a falar de Cristo, e quando começava a falar de Cristo, falar de palavra, pai, abria a Bíblia ali, tudo mais, na hora que vi, pô, 3, 4 horas, mano, tem que ir embora. Pior. Porque vai ter que acordar cedo, mesmo a gente ficar pegando de sono ali, é massa, cara, ter tempo. É massa, né, Lucas? Se, tipo assim, tá perto de pessoas que inspiram a gente, que meio que, tipo assim, eleva o teu jeito de pensar, que nem a gente tá trocando ideia aqui, cara, minha cabeça tá assim, um turbilhão de palavras passando na mente. É pra não ser inconveniente de ficar metendo o bedelho toda hora, porque eu sou desses também. Eu tenho que me conter aqui, mas é muito da hora, tipo assim, ter esse tempo e principalmente com pessoas que motivam a gente. Porque eu sei, cara, uma parada é certa. Nem todo mundo que a gente conversa está no mesmo tempo que a gente. Então é complicado a gente querer conversar com uma pessoa que a gente comece, como a gente começou conversando, rotulando ela como mais limitada que você. Cara, que coisa é essa, velho? Então, tipo, a gente não consegue avançar, mas não é porque a pessoa não quer. Ela às vezes tá meio. Tá precisando romper. Cada um tem sua corrida, né? E a gente tem que ser essa pessoa, às vezes, né, cara? De inspirar pessoas, às vezes, também, né? Então. Teve uma época, né, um episódio que eu chamei o Matheus e chamei outros 2 amigos, né? A gente fez lá também um apartamento lá. Falei pra galera, galera, vamos começar a fazer uma reunião aí, não quero fundar uma igreja, não quero nada, só quero juntar os amigos, porque esse também é um desejo do meu coração, de tipo, juntar os meus amigos, porque eu falei assim, Deus, se for me colocar uma parada, pô, seja um podcast, eu quero que tenha pessoas top do meu lado, tipo, as pessoas que caminham comigo. É engraçado que, tipo assim, quem sempre esteve disposto foi o Matheus. E os outros 2, tipo, não era ele. Então, hoje em dia eu entendo, cara, Deus abençoe a vida deles, cada um tem seu corpo, cada um tem seu emprego, seu tempo. É engraçado de Deus juntou você, né? Com a ideia do podcast e tudo mais, falar, né? E ir pro YouTube e tudo mais. Eu acho que tem aquela pegada também que eu já ouvi o pastor, acho que foi o pastor Márcio falou, que você tem a tua família sanguínea, você vai ter a tua família que Deus vai te dar e você vai ter a família espiritual, que vai ser seus amigos, vai ser a pessoa que vai caminhar junto com você. E até a gente já falou em algumas reuniões que Deus não une pessoas em propósitos. Então é massa a gente ver propósitos aqui, mesmo que sejam vidas diferentes, nomes iguais alguns, mas cara, é massa que quando a gente vê que o propósito de cada um se une, né, cria essa network divina. Network divina. Vai. O negócio flui. É pesado falar de Vina, hein? Posso ir embora já? Mestrão Vina. Vai tá aí também, tá? Tá na Coreia. Exato, tá na Coreia. Mestrão, tamo junto. O que? O cara do jiu-jitsu lá? Vai estar aí com a gente. Lá ele, mestrão Vina. Mas queria fazer uma pergunta pra vocês. Manda lá. Porque o Lucas estava falando assim, quando eu comecei a divulgar, eu sempre quis o podcast,
o Lucas Lima aqui também é um cara que eu vejo desde sempre que se ele tem vontade de fazer alguma coisa, ele mete a cara. E, cara, como que é isso pra vocês, assim, do meter a cara? Caramba, como que foi pra você vencer a timidez ou talvez a insegurança para começar a divulgar, para começar o podcast, você para ser fotógrafo, para iniciar a faculdade, assim, porque estão aqui, estão metendo a cara. O que que motiva vocês a meter a cara? Eu acho que até a gente falando no off, não sei se foi no off ou foi na conversa aqui, a gente tinha. Esse é um exemplo, né? A gente tinha um canal do YouTube, né? De falar bobagem, falar do tombo dos outros. Não vou entrar aqui, senão toma um processo. Mas enfim, é, cara, eu sou uma pessoa muito tímida. Quer dizer, muito tímida não. Eu sou uma pessoa tímida, reservada, sou uma pessoa bem de boa, assim, na minha mesmo. A minha esposa fala que eu não sou, que eu sou muito cara de pau pra algumas coisas. Mas na verdade foi algo que eu acho que Deus foi moldando e aquilo que eu fui tendo na minha carreira, assim, aquilo que eu fui aprendendo ou fui exercendo, acabou moldando, tipo, de eu conseguir falar bem. Até ele com a primeira, né, que eu comentei aqui, a primeira célula que eu ministrei, cara, eu falei tudo errado, cara. Eu mandei um livro, um versículo lá, nada a ver. Já passei por isso quando eu era criança, as pessoas, tipo assim, porque eu era maiorzinho da escolinha dominical lá, a tia da escola falou, não, o Lucas vai numa igreja mais tradicional e tinha o momento das crianças lá, do louvor das crianças. E a tia falou, o Lucas que vai ler a palavra, então. Mano, foi um versículo errado, os irmãos lá, tudo com a Bíblia, mas qual que é o versículo? E hoje, sim, eu vejo que Deus moldou isso e quando eu acho que o maior motivo de todos é, cara, quando é pra Deus, se você fazer algo que flui naturalmente, tá ligado? Pelo menos pra mim, no meu ponto de vista, assim, se eu tô fazendo pra Jesus, que nem eu falei, eu amo ministrar a palavra. É que eu tô ministrando a palavra, digamos assim, de um jeito espontâneo, cara, tá ligado? Eu tô falando de algo que é minha vida e algo que eu quero exercer. Então, nada forçado, tá ligado? YouTube sempre foi. Eu já tive canal de jogo, já tive canal. Pesca? De pesca. Nossa, Né? você sabia dessa? Tenho canal de pescaria, tá meio paradão, mas tenho canal de pescaria. Já fui fotógrafo. Então, tipo, sempre fui metendo a cara e fazendo as coisas acontecerem. Sempre com pessoas alinhadas e o bagulho fluiu, assim, ó. Pra mim, cara, eu, tipo assim, eu passei por um processo durante a faculdade de vergonha. Eu sempre me achei com complexo de inferioridade. Até eu perceber que tinha um pouco de ser vergonhice nisso, que era preciso eu estudar um pouco, né? Então, tipo assim, advogar, por exemplo, é mais difícil para eu explicar do que executar a profissão. Por quê? Preciso de ter um tempo estudando. Quando eu vou ganhando conhecimento daquilo que eu quero como profissão, eu consigo executar de maneira mais fácil. Falei aqui no começo como foi para também querer ter esse espaço em Deus, né, no reino, e, e aí tudo foi ficando pequeno demais para ser guardado aqui dentro, sabe, dentro do coração, e aí tão cheio que tá aqui, a gente tem que transbordar. E aí teve uma vez eu pedi para Deus, falei, Deus, eu quero, sei lá, descobrir meu dom aí, não sei se eu sou mágico, sou cantor, alguma coisa, mas eu sabia que disso eu não sabia nada também, então, cara, falar eu sei, falar eu gosto. E aí, falei, cara, uniu, acho que os propósitos e aí eu não me senti tímido, né? Na verdade, eu nunca tive esse problema de timidez, assim, para falar perante as câmeras, só o cuidado com o que falar, né? E fora do espiritual, o que motiva? Porque, vamos dizer assim, na questão profissional, por exemplo, tem muita gente que está aí terminando faculdade, que está a fim de meter a cara na profissão, mas é muito retraído. Essa pessoa, se ela não tiver uma crença, como que ela pode se lançar para a profissão, mercado e tal? Legal, cara, legal essa pergunta aí. Então, tipo assim, eu falei de todas as minhas limitações aqui, inclusive no começo da faculdade, e eram decorrentes lá do ensino médio ainda. Tudo foi mudando a partir do que eu fui estudando. A própria Bíblia mesmo fala, não tem como eu não ser espiritual, né, cara? Mas meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, tem que ganhar conhecimento. Ganhando conhecimento, você vai ficando mais desenvolto. E aí, com isso, você vai trabalhando.
como é que chama? Algoritmo, né? Que fala das redes sociais. Se você estuda hoje algo, ou procura por algo, daqui a pouco as suas redes sociais vão estar entregando isso. E pasma, mas no mundo espiritual as coisas também parece que tem um algoritmo. Se você tem uma leitura de algo hoje, bota para executar isso, cara. Se você for uma pessoa minimamente conhecida nas redes sociais e mostrar a mínima autoridade sobre o assunto, pessoas vão te procurar sobre isso. Precisa dar o primeiro passo, né? É não pensar, por exemplo, como eu tinha colegas dentro da turma que eram extremamente inteligentes. Eu ficava perante eles e falando, meu Deus do céu, esse cara me deve me achar um burro, cara. Aí até depois da faculdade, eu falei, tem um monte de gente melhor do que eu, e como é que eu tô metendo a cara aqui? Vão ficar me julgando lá. Saber, cara, para com essa patifaria aí, vou meter a cara, tô nem aí, porque tem gente que precisa do que eu vou falar. Não é porque é eu, entendeu? É porque o conteúdo para ele é importante. Então eu só tenho que ter um zelo. Ou seja, cara, tenha o mínimo de responsabilidade, estude e vai meter a cara. Você tem um compromisso. Você me ajuda na movimentação das minhas redes sociais, profissional. É difícil obter conhecimento para alimentar lá o meu Instagram, por exemplo? De certa forma cara. Mas é... Porque precisa de tempo, entendeu? E só que é questão de prioridades. Se eu colocar como prioridade executar meu serviço, eu vou conseguir obter conhecimento e não vai ser difícil. Tão difícil, né? Exato. É uma pergunta que eu faço para alguém que não é da área. Se você tem dúvida de algo, hoje todo mundo praticamente no mundo globalizado, com tanta tecnologia que tem, vive com o celular na mão. O que é mais fácil? Você procurar por um profissional no Google e perguntar a sua dúvida para o profissional ou jogar sua dúvida direto no Google? Direto. Né? Ou seja, o mínimo de conhecimento a gente tem da existência desse tal Google aí, né? Que é uma plataforma muito forte no mundo digital. Então, dá para utilizar disso. Porque eu vejo que muitas vezes a escassez da galera tá tão limitada, limita tanta pessoa que ela mal sabe usar isso, né? Eu não julgo essas pessoas, até porque eu e o Lucas estavam conversando aqui esse tempo atrás, cara. Antes de falar sobre determinado ponto, eu vou lá e pergunto para alguém. Você não sabe, cara, Matheus. Ele tem até cara de taxa. É assim que eu luto minhas guerras. Então como é que faz aqui, para as duas telas funcionar? Usa o cabo azul, daí eu mando foto do quê? De um cabo branco. Foi o dia que eu senti vontade de... Nossa, eu passo por isso todo dia, cara. Tantas vezes ele me chamou de adotado, esse dia eu quis ser, mano. Porque foi foda. Mas assim, minha mãe fala assim, minha mãe fala bem assim, quando eu e meu irmão brigavam, um chamado de burro, o outro não sei o que, ela falou assim, não sei como pode sair de mim um burro e um gênio, né? O que é o gênio? Eu sou eu. Não é brincadeiras à parte, é tudo tipo assim, a mãe sempre falou, Lucas, você tem que anotar as coisas. Ou seja, a mãe sempre me cobrou ser uma pessoa que não confiasse na minha memória. Por outro lado, eu sei que como qualquer outra pessoa tem seus limites, tá, né? E aí eu falava, mãe, só tem que ler as paradas que eu vou te mandar, tá? Daí ela perguntava tudo que estava escrito. Ela não lia. Mas eu posso criticar minha mãe, sendo que eu tenho o mesmo problema? Como é que eu vou cobrar ela? Eu posso cobrar, óbvio, posso cobrar. Posso ensinar ela melhor. Mas eu também tenho meus defeitos e nem por isso ela me julga. Então, quando eu acabo errando, eu acabo não querendo julgar muitas pessoas, sabe? Mesmo tendo que, às vezes, se segurar muito. Mas, assim, eu sei que, às vezes, é um pouco de preguiça da galera, sabe? Agora, mano. Você lembra qual foi a pergunta que eu fiz pra você chegar nisso? Lembro, mano, que era... Não lembro, pior que eu lembro, mano. Porque, tipo assim, foi pra um rumo totalmente diferente. Não, mas o que é o roxo aqui no Central? Olha o cara querendo mandar no bagulho, Lucão. Fala aí, cara. Eu fiz uma pergunta. Espontânea, né? Fiz uma pergunta espontânea. Você foi espontânea. Não, é porque tem um porquê disso também. Eu queria chegar na índole, né? Eu faço uma introdução meio grande, né? Mas é porque o cara cuida disso e tal, né? E exatamente para motivar a galera a saber buscar a parada.
você é um cara que hoje tem uma profissão top demais, que tende a fazer as coisas ficarem mais fáceis para a galera, mas que tem mais dificuldade. O que você aconselha para essa galera? Você tomou de mim um conselho. O que eu posso instruir um novo advogado, um novo acadêmico do direito? Mas o que você instrui? Galera de qualquer ramo. Então, Buscar. a minha pergunta foi justamente direcionada para isso, para se aplicar a qualquer segmento. Aham. E eu acho que a gente, normalmente, quando tá inseguro com a nossa profissão, com o que a gente vai falar, a gente sempre está tentando buscar conhecimento. E normalmente essas pessoas que têm o conhecimento para nos passar, elas são a nossa referência. E a gente nunca está próximo do que elas nos oferecem. Então, o nosso comparativo acaba sendo as pessoas que são a nossa referência. Isso acaba limitando a gente ainda mais em poder passar o que a gente já teve de conhecimento, entende? Então, se eu tivesse um conselho para dar, é parar de olhar para a tua referência como uma barreira de entrada e entender que tem pessoas que não estão buscando dela esses conhecimentos. E você pode ser a pessoa que simplifica. Então, na minha profissão, vai ter inúmeros caras que são referência numa edição de vídeo, nas vendas online. Mas, cara, eu não preciso atender o cliente Coca-Cola. Eu posso atender o cliente de bairro. Então, eu acho que é justamente isso. A gente O parar que você trabalha, primeiramente? Qual que é a tua profissão? Eu sou formado em marketing, atuo na venda online em plataformas de e-commerce já faz 9 anos. Trabalho também com criação de conteúdo criação de conteúdo não Mais 18. não mais 18. Enfim, É pack do pé. pack do pezinho. Não, mas a gestão de mídias sociais ali, criação de conteúdo para postagem nas redes sociais, edição de vídeo, Tráfico pago, essas paradas assim. pago. Então, Na verdade, a gente deixou meio que jogado a ar, né? A gente falou que o anúncio que tiver do podcast patrocinado foi ele que fez. Foi tipo. Então, é deixado basicamente essa minha profissão. Hoje estamos bem, assim, unidos num ponto, cara, que é a propaganda sempre foi a alma do negócio. Mas se você não tem conhecimento de como faz a propaganda, esse cara ali vai te ajudar. Essa é a parada. Chama DM. Depois ele vai deixar aí, não deixa a gente esquecer, tá? Mas deixar lá como te encontrar. E hoje eu sei, cara, como é pertinente, porque, por exemplo, a gente tá falando, eu tenho a minha profissão, o Lucão tá nos bastidores do trampo dele. A minha profissão eu não posso fazer propaganda. Não posso ter um todo ali, como é que fala? Um banner qualquer, com a minha logo, enfim, meu carro plotado, não posso. Eu posso compartilhar conteúdo, ou seja, um jornal ambulante, entendeu? É isso que eu devo fazer. E aí eu preciso, como eu foco em obter esse tipo de conhecimento, eu preciso de alguém que entenda para compartilhar isso para mim. E aí você fala assim, cara, o que te fez meter a cara para vir no podcast? Aqui é mais fácil do que gravar um vídeo, às vezes, de 2 minutos lá para você editar. Pior. É ou não é? Pior, isso é verdade. Eu acho que, pra mim, que nem se falou, né, de meter a cara, pra mim, eu acho que fazer aquele canal que a gente teve lá, bem dizer, eu gravei aquele que a gente tava conversando referente ao tombo, e depois teve aquele lá de carrinho lá do shopping, nada a ver. Mas, bem dizer, eu tava gravando, mano. Com os caras que meteram a cara lá, ele e mais um amigo nosso lá. Naquela Foi época, vidrado na câmera. eu não tinha tanta vergonha. Tanta vergonha. Na verdade, a gente não tinha. As coisas ficam fáceis de perceber, né? Era assim, irresponsáveis, né? Hoje a gente tem mais. Você acha, mano? Eu acho que era, mano, porque, tipo assim, quem começou no YouTube, pelo menos há anos atrás. Você está Talvez, né? Não tinha esse potencial. Eu acho a galera gosta de entretenimento, né? Então, que a gente levava, ele era esculacho, mano. Desde da parte de ferramenta para ter um vídeo bom, quanto pro conteúdo. Mano, o começo do vídeo lá, nada a ver, enfim. Mas deixa ele concluir ali. Que ele tá tentando. Eu assim, de meter a cara. Daí pensei assim, pô, vou fazer um canal de pesca. Eu até vi ali uns bordão que eu falava. Eu falava aqui, né? Aqui a gente, tipo, eu tava lá em Goiás.
a gente tá aqui em Goiás, né? Eu falava muito né, cara. Eu falava, nossa, Isso mano, de linguagem. que vídeo. Eu mesmo falava, nossa, que vídeo Não bosta. dá pra assistir um trem Não desse. dá pra assistir. Falei, não, mano, vou. É que nem na fotografia. Quando eu comecei na fotografia, pô, umas fotos nada a ver, assim, cara. Nada a ver mesmo. Daí teve um tempo que eu falei, uns 6 meses, eu saí. Tinha uns amigos ali que tinha alguns cursos que eles tinham comprado, me ofereceram só pra, tipo, me assistir, né? Tipo, meio que semearam na minha vida, assistir. Hoje em dia, tipo, dá pra dizer assim, eu tenho uma foto quase profissional. Tem cara que tá há anos, não, pô, essa foto eu consigo fazer, tá ligado? Não querendo me achar. E na edição de vídeo também, ó, foi algo que, tipo assim, pô, fazer aqueles vídeos nada a ver. Hoje em dia, lá, o vídeo de pesca, eu já tinha uma câmera na cabeça, já tinha as legendas ali certinho. É chato fazer, mas fiz curso, me aprimorei. Então, eu meti, aquele tempo eu meti a cara sem responsabilidade. Hoje em dia, não, eu meto a cara com responsabilidade. Eu acho que o podcast, a base do podcast é isso. Foi desde o ano passado a gente tentando fazer, mas a gente metia a cara pra inteiro. Então, pegando a resposta de vocês dois, o conselho máximo é adquirir o conhecimento para ter propriedade no que fala e aí sim meter a cara. Sim, Eu acho. Coragem, ela só vem depois que você tem a segurança do conhecimento que você Eu obteve. acho que assim, muita gente, eu acho que até empresário fala assim, às vezes o cara. Tem até uma mulher que falava assim que ela começou a vender pão, só que ela percebeu que o pão dela não era tão bom. O que ela fez? Ela parou, fez um curso de confeiteira ali, pá, não sei o que, começou a fazer um pão melhor e isso aí meteu a cara pra vender. Então, às vezes é você começar vendo que você erra, ou, pô, acho que não tá bom isso daqui. Pegar uns feedback, pá, e estudar e lançar, meter a cara. Coragem e conhecimento. Coragem. Cara, quem começa grande é só monstro, né, velho? A gente não é monstro. Herdeiro, né? Herdeiro. Mas a parada é a seguinte, né, cara? É não ficar focado no teu limite, na tua limitação, tá ligado? É meter a cara. Se você tem um mínimo de responsa, é igual crer. Crer basta. Um dia foi perguntado isso numa célula. Eu falei, cara, fiquei aquela parada me remoendo, cara. Ruminando, né, que fala, né, que a vaca fica, eu fiquei ruminando aquilo ali, cara. O Espírito Santo me constrangendo. Por quê? Eu ia falando que não, mentalmente. Como é que não, cara? Quem crê faz tudo que é necessário. Porque não basta só você falar que crê. Falar da boca para fora. Quem crê tem que estar no coração. E ação também. Entendeu? Então, tipo, qualquer atividade desse tipo demanda um querer e uma responsa. Então, tipo assim, nós temos um ponto em comum aqui. Ninguém quer ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Só mudando o assunto ali, que eu acho que, na verdade, pegando de âncora o que o Lucas tá falando aqui, a gente, na verdade, até me perdi do que você tá falando. O TDAH, pelo jeito, TDAH. ele passa. Você falou da resposta, o Matheus pegou o resumo do que a gente falou aqui, né? Para ser corajoso de estar aqui na frente da Seja câmera. forte e corajoso. Bom, eu vejo assim, trazendo um pouco pro lado cristão ali, e tem muitas pessoas que falam assim, pô, quer dizer, o mal da igreja hoje é Deus te dá, Deus vai te fazer alcançar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, só que não tem essa meteção de cara, tá ligado? Não tem essa ação, porque o que que acontece? Pelo menos eu vi alguns cenários assim, tá lá o pastor, ele fala assim, não, mas você tem que servir o reino. Servir o reino, o que que é? Entra muito naquilo. Você tem que ajudar a igreja, você tem que semear na igreja, você tem que ser apóstolo, você tem que ser obreiro, você tem que ajudar no estacionamento. Cara, pra muita gente isso vai dar certo. Eu já tenho vários conhecidos que, pô, o cara lavava o banheiro da igreja, catava oferta, era do multimídia. Eu fui um desses caras, fui do multimídia, fui do evangelismo, fui da intercessão. Só que, tipo assim, eu vi com o meu. E muitas falavam assim, pô, você tem cara de ser pastor. Eu falei, mano, acho que o meu intuito não é estar no púlpito, tá ligado? Às vezes aqui, ó, aqui eu tô ministrando, tô fazendo um papel, talvez, não tirando mérito, tá? Não querendo generalizar. Mas tem muita pessoa, muita igreja, muito pastor que erra no maneira de fazer as pessoas saírem do comodismo de alcançar alguma coisa. Porque tem muito pastor que fala assim, pô, você tem que servir 24% na igreja. Eu já tive tempo que quando eu era líder de célula,
Eu só não via na igreja na segunda-feira. Eles moravam numa outra cidade, que é metropolitana, aqui da região de Curitiba, e tava sempre E graças a Deus, cara, eu vejo que foi Deus, assim, que eu entreguei os ministérios que eu tinha pra viver o meu casamento. Eu acho que ali é culminar o meu casamento, tá ligado? Então, eu já tive também, assim, né, história verídica que a pessoa, às vezes o líder do ministério fala assim, não, mano, você tem que faltar a tua faculdade pra você estar aqui. Tá, é a carreira da pessoa. Se a pessoa não meter a cara na faculdade, como que ela vai exercer o propósito dela naquilo que ela foi... E hoje a pessoa, penso assim, se a pessoa tivesse largado a faculdade, ela não ia ser o que ela é hoje. Hoje ela, na carreira dela, é uma coordenadora e tudo mais. E ela passa a visão de Jesus naquilo que ela faz, sabe? Ela é diferentemente, assim, excelente naquilo que ela faz. E Deus dá um dom, e Dá a um pessoa às dom, vezes ela ela omite esse dom para poder só servir e acaba que o chamado dela ela não exerce por conta da limitância que a igreja ou uma liderança de dentro da denominação aplica. Assim, infelizmente, o que acontece? Muitas igrejas acabam se enquadrando num estilo de vida que você tem que levar aquilo dali e você não pode. A gente vê, né, muitos casamentos porque o cara vira pastor. Cara, é um casamento com a igreja. Você ser pastor é um casamento com a igreja. Só que, pô, você tem que ter comunhão com a tua esposa. Sim. Muita coisa que a esposa chega assim, pô, meu marido não me dá atenção, tá ligado? Então, eu acho que é certo você meter a cara, você tá com Jesus referente a isso, centralizando tudo isso, mas você fazer disso o teu propósito. Você não pode, digamos, entrar nessa religiosidade e acabar vivendo só para a igreja, porque tem muita igreja aí que é só empresa. Então eles vão fazer de você um servo e se aproveitar daquilo e você vai perder muito tempo da sua vida, né? A gente viu várias pessoas, cara, a gente vê muitos pastores hoje caindo e tudo mais. E entrando nesse assunto, se o Matheus puder falar, o Matheus foi um cara que até na conversão dele ali meio que eu tinha avisado e ele foi no embalo da igreja, tipo, cara, vamos aí, vamos fazer. O cara chegou ali, o cara de ateu era líder, pá, diácono, enfim. A gente sabe da intenção do coração de cada um. Não era essa, provavelmente, a intenção das pessoas que estavam em volta. Mas Matheus teve um momento desse, né, Matheus? Da tua fé quase esfriou e falou, mano, vou largar. Então, esse sobrecarregar, né? Então, acredito que não seja intencional, assim, na questão de exploração, mas acaba que algumas denominações, elas demandam de muita mão de obra. E amém, vai ter gente que vai estar disponível. Eu fui uma pessoa disponível por muito tempo, desde a questão de limpeza de prédio, de servir fotografando culto, criação de conteúdo para redes sociais. Pintar a parede a gente já pintou de igreja, cara. Não de igrejas iguais. Igual você falou que você só não ia para a igreja numa segunda-feira, eu tinha dias da semana também, tipo, era 1 ou 2 dias na semana que eu não ia. E eu não entendia que isso era servir a Cristo. Eu estava servindo a denominação. A minha relação com Cristo esfriou porque eu me cansei de falar de Cristo por tanto estar falando de Cristo, entendeu? Então eu falava dele, mas não falava com ele. Então acabou que minha fé esfriou por conta disso. E quando eu vi que eu estava sendo prejudicado, eu não quis mais fazer parte da denominação. Conversei com o pastor na época e ele me falou assim, cara, nosso ritmo é esse, a gente entende, abençoa a tua saída, mas assim, se não for por você, será por outras pessoas que Deus vai acrescentar e tá tudo bem. E eu vejo dessa forma hoje também. Eu não era a pessoa certa para estar lá, o meu modo de ser não acompanha o ritmo deles, mas fico alerta se você se encontra num estado onde você não se vê parte, se sua fé está esfriando porque você não fala com Cristo, só fala dele, é o momento de você dobrar o joelho, buscar intimidade e pedir direcionamento para onde ir, porque a gente se deixa ser levado muitas vezes pela emoção, muitas vezes as pessoas também buscam a igreja visando um cargo já, então se está pelo propósito errado,
final vai ser errado. Eu acho que até se tem medo, às vezes, de sair da igreja, por ser, às vezes, saindo da igreja, você vai ser amaldiçoado, não sei o quê. Uma dica que eu posso dar, cara, não. Aqui na Terra a gente respeita, honra pastores e tudo mais, ama. Tem vários pastores que eu amo, enfim. Só que a autoridade na tua vida somente é Jesus, cara. Acho que a única autoridade que a gente deve valer é o nome de Deus Pai. É isso aí. Mas você vai ser da igreja, mas eu sou autoridade referente à tua vida. Eu já tive essa conversa com o pastor. Sou livre, né? Foi Tipo, pago eu o falei, preço. cara, não é um Quem momento. morreu por mim na cruz foi outro. Eu falei, ele falou assim, mas eu sou autoridade da área que você está exercendo dentro da igreja. Por um evangelismo que eu fiz dentro da própria igreja. Eu falei, cara, tá errado, porque nunca eu honrava ele referente como pastor e nunca, é, digamos assim, me sobressair referente à autoridade dele. A gente entende que existem autoridades e na Bíblia fala que a gente deve respeitar os governadores e tudo mais, perante que eu não queira, né? Mas enfim, no momento que eu pensei assim, cara, ele tá tentando exercer uma autoridade pra puxar minha orelha, pra me sentir envergonhado, pra me sentir errado na questão que eu tô, mas, pô, só fiz um evangelismo que não. Falei de Jesus, o que tem de errado nisso? Aí eu vi que ele sobressaiu referente àquilo que refere à Bíblia. Daí eu falei, cara, daí eu falei, né? A única autoridade e pai da minha vida, eu não tenho pai espiritual, e o pai espiritual é Deus. Ali eu entendi que já não se tratava de igreja, mas sim de uma denominação. Né? A nossa visão. A nossa A visão. visão é Bíblia. E É isso. A palavra que eu estava procurando é Provérbios 20:10, né? Que fala que Deus abomina pesos e medidas desonestas, cara. Esse versículo ele é muito forte. Muito forte. E daí, assim, se você está servindo mais a igreja do que o próprio Deus, você não está servindo Deus, né? Você está perdendo o tempo que poderia estar servindo Ele Ah, com a igreja. Você mesmo falava assim, pô, cara, quantas vezes eu senti que eu estava roubando da empresa. O tempo que eles estão me pagando, eu estava lá editando vídeo. Cara, isso tipo assim, fere a pessoa, fere a fé, né? A palavra mesmo fala, né, que devido à iniquidade, a fé de muitos vai se esfriar, né? Veja bem, você, pelo que entendeu, tá passando lá e aquilo servir como uma pedra de tropeço, viu tua fé até sendo abalada, de certa forma. E o quão necessário é a gente estar olhando para dentro do corpo que a gente serve para poder realmente estar de mão estendida. E até entrando num assunto assim que eu ouvi e queria saber da opinião de vocês, né? Que você já percebeu? Essa é a pergunta que muitos fazem. Como é mais fácil evangelizar os de fora do que os de dentro? Geralmente esse tipo de pergunta ela vem no sentido assim, mais fácil evangelizar um amigo do que dentro da minha casa, minha família mesmo, minha esposa, minha mãe, meu pai. Você sente essa dificuldade? eu acho que, só para trazer assim, uma resposta bem curta e forte, as igrejas de hoje em dia, elas não ensinam a Bíblia, não ensinam o conhecimento. Porque se você ensina, ou você tira a pessoa da igreja, eu já vi muita pessoa que começou a ler a Bíblia e falou, cara, essa igreja está tudo errado, vou sair fora. Tipo, aí entra as doutrinas, né? A igreja, a visão. A gente vai fazer dessa maneira, mas não. Na Bíblia está escrito assim, procurei isso, referente à exegese histórica e tudo mais. O que Deus falava na época, o que é a interpretação de hoje em dia, o que outras pessoas falavam. Eu acho que quando foge ali da centralidade que é a palavra, que é a autoridade acho que, uma das maiores da igreja, se não for a maior, eu acho que acaba sendo difícil mesmo de edificar os de De dentro. dentro. Porque a pessoa já vai estar bitolada até o. Cara, já me tentaram fazer engolir Bíblia adentro. Só que, cara, nunca foi a Bíblia verdadeira, tá ligado? É sempre. Hoje a gente vê ali pastores sendo coach, teologia da prosperidade, teologia não sei do que, não sei o que. Cara, nada disso ali tá na Bíblia, tá ligado? Eu acho que até ali no momento da pandemia, foi onde que eu mais li a Bíblia, foi mais onde eu falei, cara, tem muita coisa que eu não tô Não enxergando dessa maneira. concordo, assim.
Eu conversei. E é engraçado que, tipo, teve pessoas assim, eu respeito a opinião de cada um. Pessoas que eram de dentro da igreja, sabiam o que estava acontecendo de forma errada, estava na Bíblia, eu mostrei na Bíblia, até gerou, digamos, uma discussão saudável. Eu acho que é muito bom ter isso. A gente espera que nos próximos episódios tenham isso. É referente à Bíblia. Você tem uma visão é, e você discutir isso com a pessoa. Eu aceitei, a pessoa sabia que estava errado, mas ela continua na denominação ali. E, enfim, a pessoa está sendo abençoada, mostra Jesus na vida dela, porém não continua lá, entendeu? Mas é mais difícil, é realmente mais difícil ministrar para os de dentro. Os que foram feridos e não estão mais. Essa é a parada. Não sei se você tem algo nesse sentido, Matheus, que interpreta e que, mais do que isso, pode ajudar alguém, de repente, devido a tudo que passou. Na real, assim, não só dentro de igreja, mas acredito que muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre Cristo dentro de casa ou com pessoas próximas, porque a gente quer que ela se molde à vivência que a gente acha que é ideal. Então, às vezes, eu já participei de ações beneficentes para moradores em situações de rua. Você vai lá, você ministra a palavra para ele, você vai embora, ele fica, você não lida com o erro dele. Então é de boa. Agora, se a gente que morou junto, fala, mano, não faz isso, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá, tal. Daí no outro dia eu vejo você fazendo. Depois de 2 dias eu vejo você fazendo a mesma coisa. Vai chegar um momento que eu vou me irritar, porque eu quero ver a transformação logo na tua vida e eu acho que eu vou querer que você viva o que eu quero. Então eu acho que é onde que acaba gerando conflito e sendo mais difícil, porque é uma imposição. Eu quero tanto ver a transformação na tua vida que eu quero impor que você mude logo. Mas igual a gente já falou no começo aqui, no meio da conversa, cada um tem um tempo. E eu acredito que se tem várias denominações hoje, é porque cada uma fala com alguém de uma forma diferente. Dá pra ir aonde você quiser, né? Você não tá bem que nem tá. Ah, tem autoridade, não sei quem, autoridade, não sei o quê. Jesus é o supra-sumo. Tipo assim, se fosse tudo do meu jeito, só teria um tipo de restaurante, só teria um tipo de filme, um tipo de série, um tipo de igreja. Que nem, né, muitos falam, nem Jesus agradou todo mundo. Cara. Nem os de dentro ali, que eram da mesma cidade, conseguiu agradar. Então, por isso que eu acredito que a dificuldade, ela não está na pessoa que está sendo edificada, em sim quem está edificando. Essa pessoa tem que buscar o conhecimento, o discernimento e respeitar o tempo de Deus, já que ela crê tanto e quer a transformação de outra pessoa, então espera o tempo de Deus. Vocês tiveram que me tolerar ateu por anos e hoje eu tô aqui falando de Deus com vocês. Então, às vezes a gente quer tanta transformação rápida na vida do outro que a gente se frustra e a gente vê dificuldade onde não tem. Isso é papo reto, meu. Eu acho que, tipo, parece que é tão mais fácil você querer que alguém siga algo que você faz, mas quando não está relacionado à palavra. Quando relaciona-se a esse tipo de tema, fica todo mundo mais sensível, mais querendo confrontar mais, né? Nunca vi, cara. Acho que, tipo assim, eu agradeço muito a Deus por ter essa transformação de mente, sabe? Que é um negócio assim que a gente tem que lutar diariamente. São muitas tretas que você quer impor, mas daí você fala assim, cara, não é o momento de você falar, que eu vou ganhar no silêncio, né, cara? É muito Eu difícil. vejo, por exemplo, assim, eu vou lá, treino, cara, por anos fazendo drift. Anos e anos praticando, aí eu fico top no bagulho. Porra, joga até tração dianteira, eu tô fazendo drift. Aí eu chego pra você que começou a treinar isso há uma semana. Eu jogo o carro na tua mão e falo, mano, faz o drift perfeito aí. Ah, mas, porra, eu vou querer que você tenha a mesma desenvoltura que eu que tô fazendo isso há anos. Então acho que no cristianismo isso ocorre muito, cara. Tipo, eu tenho uma vida de cristianismo e eu quero que o cara que se converteu agora já viva a mesma coisa que eu tô vivendo. E isso aí afasta, velho. Não aproxima, não. É, fato. Sabe uma coisa que eu gosto do Mateusão, cara? Eu sou um cara mais polido. Eu posso chegar e falar assim, pô, cara, não faz isso. Eu não vou chegar e falar, não faz isso. Até se for pra falar isso, eu vou ser mais de boa pra falar. Mateusão já não. Mateusão já é o cara, ô,
Que nem ele fez aqui, você viu, né? Ô, deixa o cara terminar o bagulho. Foi mal, mano. Não, mas eu acho muito bom isso, cara. Acho de Interior. verdade, cara. Acho muito maneiro isso. E daí, assim, a gente precisa ter um pouco mais dessa postura, desse pulso firme, de entender que a gente não é tudo, que a gente está engatinhando, seja qual for o tempo que a gente já está em fé, caminhando e conhecendo a Bíblia. Que, cara, você não é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é um só, pô. Tem acho que só pra trazer uma ilustração, não é meio que um testemunho, não sei, meio que um cenário assim, bonito, digamos assim. Tem um amigo conhecido, na verdade, né? Que ele mudou de igreja, ele tava em uma igreja e passou por um problema financeiro, ele tava meio que abalado em algumas coisas, né? Mudando de igreja pra lá e pra cá, tava bem magoado com a igreja que ele tava, porque o pastor tava, né, roubando o dízimo, que infelizmente, né, eu acho que a igreja muito perde por causa disso, que, né, o rótulo de pastor é referente a isso, enfim, acontece. Mas ele foi pra uma igreja que ele falou, chegou por assim e falou, ó, pastor, infelizmente, cara, a gente começou a ir nos cultos, a gente fez o processo de membresia, não querendo dizer que essa igreja seja o certo, né, que eu acho que toda igreja tem que estar sempre se reformando, e baseado na Bíblia, né, o pastor falou assim, ele dizendo pro pastor, cara, não, a gente não tem alimento em casa e eu não tô tendo dinheiro, tava desempregado e não tô tendo dinheiro pra ir pro culto. Então não é sempre os cultos que eu vou estar, se for uma vez por mês é muito. E eu preciso passar um tempo com a minha família também, porque querendo ou não, né, a gente tá ali meio que passando algumas coisas, eu vou tirar o dinheiro do meu alimento pra mim ir pra igreja, pagar a gasolina pra ir pra igreja, a igreja é meio longe e tudo mais. E o pastor falou, cara, não, teu primeiro ministério é tua família, cuida aí, agora que eu tô sabendo que você tá precisando de algumas coisas, a igreja vai te ajudar aí com uma cesta básica, alguma coisa, referente à oferta, fique tranquilo, consistir no teu coração. Então, ali, o pastor dessa igreja, cara, ele continua no mesmo lugar, uma igrejinha de bairro, ele não tem nada de luxo, assim, conforto e tudo mais. É um pastor que trabalha, ele é empresário e tudo mais. É, é incrível, assim, que como ele passou, cara, ele entendeu e falou, mano, cuide da tua família e fique de boa, tá ligado? Se É que puder, nem esses dias eu ouvi, sabe? O cara falou assim, cara, chega um morador de rua batendo na tua porta, morrendo de fome. Você vai querer falar de Jesus pro cara? Dá o alimento físico primeiro, pô. Depois você vem com o espiritual. Entenda a mensagem que eu tô falando. Você tem que fazer os ter dois. alimento, né, cara? A pessoa tá magoada, tá, sei lá, o dia inteiro ela trabalhando num caixa de supermercado. Você chega lá, a pessoa vai reclamar de alguma coisa pra você, você não interpreta. Essa é uma parada que eu gosto muito que o Matheus faz. Ele entende quando vem a mensagem. Eu aprendi muito disso com ele. Interprete o que a pessoa tá falando, saiba o que ela quer, dê isso pra ela. Depois você vem, se for o caso de dar o alimento espiritual, faça. Mas- Deus faz muito de, tipo, cara, a pessoa veio me atacando, cara, mas eu entendi que ela tava com problema, não é mesmo? Entra muito naquilo também do primeiro milagre de Jesus, né, cara? Maria chegou e falou, pô, acabou lá o vinho, não sei o quê. Nossa, achei muito Aí péssimo. Jesus falou assim, que há, mulher, comigo? O que que há de você comigo? Ainda não é chegado o tempo. Porra. Aí, ó, mano, quebrou as pernas, não é chegado o tempo, Da cara. mãe, né, cara? Deixa aqui, deixa os caras lá curtir a festa, né? Pá, depois Jesus foi lá. E Jesus não chegou falando, pô, vou fazer um milagre, vou transformar água em vinho aqui, papapá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alarde. Mano, chegou, pega os lodes lá, dos negócios lá, traz a água aí que nós vai dar um jeito. É isso, mano. Trouxe o melhor você vinho. trouxe o melhor vinho. É essa parada. Tipo, você deu, né? Jesus sabia o tempo de todas as coisas e ainda sabe. É você ter esse discernimento, tá ligado? Você olhar com os olhos humanos, mas de uma forma certa, e depois, quando você aprendeu a olhar com os olhos celestiais, pensar como que Jesus faria, qual que é o tempo de Jesus. É isso. Da hora. Matheusão, cara, você é um cara, além de meu irmão, um cara relevante, um cara que eu sei que reverencia o Pai, tem um temor pelo Espírito Santo, que sempre que tem oportunidade entrega o melhor de ti. Isso é do acordar ao dormir. Sempre que possível faz.
e carrega dentro de si uma missão, cara. E assim como eu tenho no falar algo, é que as pessoas que vão assistir isso daqui não consigam enxergar através de uma palavra que você possa ofertar a elas. Despojando de si, você tem alguma coisa para falar para essa galera, cara? Tudo que você tem feito até aqui nesse momento do que você entende em Cristo, cara? Cara, eu acho que é o que eu já comentei, que é o que eu tenho tatuado na pele pra não esquecer nenhum dia. A tribulação, ela produz perseverança. E eu acredito que esse é o versículo rema na minha vida, Qual que é mesmo? Romanos 5, 3 e 4. Tribulação produz perseverança, perseverança produz paciência, enfim. E eu acredito que esse versículo ele é transformador na minha vida por conta disso, porque, cara, minhas dificuldades eu tenho que entender que aquilo tá me gerando resistência para ser melhor. Então, cara, cada dificuldade que passa, eu tô mais forte. Cada vez que eu tô mais forte, eu tô mais apto a viver aquilo que eu posso dizer, a gente fala que não é natural, o sobrenatural de Deus. Então, é isso. Essa é a parada da minha vida. Legal, cara. Eu acho que quem tem ouvidos ouça. A fé vem por ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Acredito que tem boas mensagens, não é porque tem ruídos nela. Tá em outro dialeto, o dialeto do corno, puno, P e tal, que você não pode entender o que está sendo dito aqui. Certa vez eu aprendi, e aí faço as minhas considerações finais. Eu vi um pastor, cara, gago, pregando. Cara, era muito desconfortável ver aquilo, cara. Só que no final, Jesus veio e falou para mim assim, cara, você prestou atenção na mensagem? Ou só na gagueira? Puxa, tô vendo os defeitos do cara. Eu vi um vídeo de um mudo orando pelo outro. E aí eu fui ver os comentários que já ia me levar direto pra baixo, né, mano? E aí, tipo, o cara mudo lá. E aí eu fui ver os comentários assim, falei, mano, vou ver aqui que eu quero rir, né? O primeiro comentário era o cara falando assim, ele mesmo sendo mudo, tem a fé que muitos não tiveram, mesmo tendo voz, de orar por alguém. Você que tá lendo tem voz, mas não ora. E ali me quebrou, mano. E eu percebi que eu ia pro réu não por tá rindo, tá ligado? Por não estar orando. Por não tá orando. E, tipo, por não demonstrar a fé. Então, acho que é basicamente a mesma coisa do gago. Você presta tanta atenção no defeito que você esquece do principal, que é o gesto de fé, né, mano? Deus usou até uma mula pra falar, né, cara? Deus usou até eu, mano. Pois é. Eu acredito piamente assim que a gente se deixar o coração aberto, a mente para Deus, a gente vai ser usado. Não importa onde você esteja. A gente tem exemplos na família aí de tio porteiro, cara. Mora em prédio de desembargador, juiz, os caras descer pra ficar conversando com ele. Ou seja, não tem nada a ver no que você tem, não. Tá ligado à matéria, não. Conteúdo. Tá na parada que você carrega, ou melhor, que carrega você. Né? Às vezes você vai ver aí numa areia da praia 2 passos, ou um monte de passos. Saiba que não é você. Você está sendo carregado por alguém. Esse alguém é Jesus. Tá contigo aí, Lucão. Convida a galera depois, hein? Por favor. Depois, Matheusão, também. Onde que a gente te encontra? Quer te contratar? Segue no Insta, @Soares. Escreve @ e escreve Soares. Só o Instagram já é suficiente. Suficientíssimo. Isso aí. Então, galera, fica aí mais um final de um episódio apocalíptico, né? Minhas considerações finais é que se você tem ouvido, ouça. Se você tem mão, faça, né? Esse caso sinta alguma dificuldade, alguma coisa, mano, você tem que entender que é Jesus por você e você por você também. Então, como a gente trouxe aqui muita parada de amor frio, magoado com a igreja, eu acho que vai ter muitas pessoas também da mesma maneira aqui. A gente não quer também só ficar
nichado só no crentez, a gente quer trazer outras pessoas e a gente crê que pelo caráter que a pessoa, não precisa nem ser crente, cara, pelo caráter que a pessoa vai dar, que ela vai acrescentar em nossa vida. E aí, dessa maneira que eu quero deixar que esse vídeo acrescente na tua vida. E se você vê alguma coisa que é diferente, possa acrescentar na vida da outra pessoa, você possa compartilhar esse vídeo, curtir, que vai ajudar muita gente. E caso você tenha aí alguém para indicar como convidado, que seja uma Bíblia ambulante, ou seja, somente um cérebro com uma sabedoria desbalanceada, tá convidado para estar junto com a gente. Esse foi mais um episódio. Até o Gostaria de segundo orar tempo. E se inscreva. Se inscreva no canal. Gostaria de orar antes, então, para a gente poder encerrar aí. Conseguir estender a mãos lá. Vamos orar, então. Senhor Jesus, obrigado por mais esse episódio. Que possamos sair daqui melhor do que entramos, mas que nada do que a gente conversa diz respeito a nós, e sim daquilo que pode impactar a nossa e a vida daqueles que estão ali do outro lado da tela. Agradecemos por se fazer presente a todo e qualquer momento. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigado. Tamo junto. Isso aí, fechou.